Fala pessoal, estamos começando mais um Vitral Podcast. Meu nome é Bruno Santana. Sou o Madison Barreto. Hoje a gente tá aqui com Rodrigo Pergoraro. Tudo bem, meu mano? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por você ter vindo, você ter aceito o convite. A gente vai falar aqui hoje sobre diversos assuntos, né? Mais ou menos uns 50 projetos aí no qual você está envolvido. Então daqui a pouco a gente fala sobre tudo isso aí. Mas o Madison tem alguns recados antes, né? Sábado agora, dia 16 de março, tem o nosso primeiro Vitral na cidade. Toma, finalmente. Se você é de BH ou consegue chegar aqui até no sábado, cole com a gente às 14 horas na Estação Casa. Vamos ter o primeiro Vitral na cidade com o tema O Cristão e a Cultura Brasileira. Vamos ter palestra com o Rodolfo Amorim, um show de samba com a Marilou e a Roma Pereira, uma roda de conversa ali, um Vitral Podcast ao vivo com esses convidados e ainda o Geraldo Silva da Caverna de Adulão e o West, que é grafiteiro, b-boy, está bem envolvido na cultura hip hop aqui de BH, e ainda exposições de obras de arte do West e da Bianca Monteiro. Vamos ter lá um cafezinho também e alguns estandes, né? Estamos lançando alguns produtos do Vitral, a nossa loja do Vitral. Você vai ter canecas como essas aqui que a gente está usando. Tem tempo já que a galera pede. É, bonitinho. Então vamos ter canecas e ainda um outro modelo além desse. Ecobags, ou falando em português, bolsas ecológicas. Boa, a gente tenta obrigado. não usar termos em inglês aqui no Vitral. Até porque, qual que é o tema do Cristão é a cultura evento? Brasileira, Cristão é a cultura brasileira. Temos que achar tradução para podcast. Tem que fazer Esse é o nome que me incomoda, podcast. Pois é, nós vamos lá. Um programa de... A gente vai achar. De rádio gravado. Não Só vai. que com vídeo. Hoje a gente não vai achar. Vídeo, mas... rádio gravado. Não vai. Nossa. Hoje a gente não acha. Mas temos bolsas ecológicas também do Vitral. Botões tem uma palavra em português para botão? Botões, né? Botões. Não é? Mas não. Você sabe? Sei lá. Botões? Sei lá. Mas eu acho que não, hein? Broche. Broche. Broche faz muito sentido. Broche faz mais. Broches. E é isso. E você vai poder adquirir tudo isso lá e a gente tem desconto disso tudo para vitralistas. As inscrições estão aí pelo Simpla. Você pode se inscrever aí pelo link da descrição. E vitralistas têm desconto no valor da assinatura e também todos os nossos produtos lá do Vitral. A gente nem conversou sobre isso. Mas tem desconto para vitralistas. Tá falando, eu tô, tá bom, ok. Mas é isso, galera. A gente se vê no sábado e vamos pro nosso convidado. E só uma coisa, que você falou Estação Casa, né? Pra quem não sabe, é bem no centro, é uma igreja que fica bem no centro de Belo Horizonte, tá? Então, pertinho da Estação Central, pertinho da Praça da Estação. Então, bem fácil de chegar, né? Tem ônibus pra todo lado, Uber também chega fácil. Então, não tem desculpa pra você não ir. É isso. Ingressos estão aí já disponíveis. Se tiver ainda, né? Tomara que não tenha, tá? Quando você tá vendo, que você deu bobeira até agora. Mas, enfim, se tiver, vambora, vem com a gente. É isso. Vamos lá? Olá. E aí, Rodrigo? E aí, gente? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Isso, honra Tô nossa. muito feliz em estar aqui, honrado. Muita gente boa já passou nessa mesa aqui, nesse estúdio. Então, pra mim é uma honra estar aqui com vocês. Show de bola, mano. Mano, seguinte, a gente tava conversando aqui antes, né, sobre um monte de coisa que você tá envolvido. Queria começar por isso, assim, que você desse um panorama geral aí, depois a gente vai pra sua história, né, como que você chegou em todas essas coisas, né? Como é que estão as suas atividades hoje? Você tá aí com a camisa do Efeito Primas, é isso? É isso mesmo, vim aqui fazer meu merchan. Perfeito. Cara, hoje Bom, eu sou o Rodrigo, tenho 26 anos, tô num processo de transição de igrejas, tô deixando de ser membro da Vineyard de Piratininga para me tornar membro da Igreja Esperança, aqui em Belo Horizonte. E tô trabalhando como obreiro do Labri, que a gente depois vai falar mais disso. Tem o Efeito Prisma também, que é um projeto que eu já tô envolvido há alguns anos, 2 anos e meio, por aí. E sou engenheiro civil de formação, trabalho com engenharia civil, projeto estrutural. Também tô fazendo faculdade de teologia, tô no último ano. Ah, que legal, mano. Mano, mais uma já coisa fiz aí, técnico em informática, eu já fui programador, mano. É isso. Que bênção, né, cara? Coisa próxima, né? Só coisa próxima. É uma grande aí, crise né? de identidade, né, mano? De crise de propósito, né? O Bruno sei ficou como 5 é anos isso. na engenharia elétrica, né? Exatamente. E não formou. Exato. Nossa, e tive mano, 5 anos de, não deu. um negócio de elétrica. Porque 5 geralmente é o tempo, né?
Geralmente não. Lá no Mas sistema ninguém forma deles. engenharia no tempo Lá no sistema normal, é 5 né? anos, né? Mas quase ninguém forma em 5 anos. Não, rola Você isso. formou em quanto tempo? Em 5. Que isso, calma aí. Dá licença daqui. Eu acabei de falar, não, ninguém forma. Não, mas eu tô ligado. Modéstia à Tipo assim, ó, parte. na engenharia não tem a possibilidade de um curso ser fácil ou uma disciplina. Depende do lugar, mano. Às vezes tipo, Sim. tem matéria que é muito difícil num lugar Uhum. e que é muito fácil em outro. Depende do professor. E às vezes tem isso. Tem faculdade que os caras é impossível formar em 5. Sim. Mas onde eu tava era comum. Então eu formei com muita. Eu não fui especial, não. Grande parte da minha turma formou. Uhum. E, cara, eu era o primeiro aluno da turma da segunda metade. Uhum. Eu era literalmente o medíocre. Eu Eu não era a fui média Você era o primeiro da turma? da segunda metade, entendeu? Tipo assim, a turma tinha 60 alunos, eu era o 31º. Ah, entendi. Você Entendeu? tava ali no meio, entendi. Exatamente. Nossa, isso era triste, porque vinha o boletim e tinha classificação sempre, né? E isso importava pra você escolher matéria, tudo, né? E eu andava com os caras mais inteligentes, eram os meus amigos, os primeiros lugares e tal. Você E eu tinha sempre prioridade falava, numas matérias? conforme a sua classificação é maior, você Uhum. pode escolher melhor as disciplinas que você vai fazer, o professor que você vai escolher, né? Uhum. Mas o FMG também tem disso. Ah, eu não sabia, não. E daí, os meus amigos eram, tipo assim, muito bons, todo mundo bem classificado, eu era muito bom pra segunda metade. Mas tá justo. tudo bem, é. Mas você era o vencedor de alguma galera. Tava Exatamente. o líder, né? O líder da segunda divisão, mais ou Da menos. xepa, tipo da assim. xepa. Mas, mano, e como é que você chegou, assim, engenharia, e aí todos esses interesses já vêm de infância, adolescência já? Vamos começar do início, né? Você nasceu na igreja, como é que foi? Desde que tudo começou... Vamos lá, tudo começou em 1900 Começou na vontade de Deus. Oh, glória, na eternidade. Quando nada existia ainda, e eu existia na vontade no do Senhor. coração de Deus. Cara, nasci na igreja, quase que na igreja mesmo, assim, tipo, meus pais eram os dois muito envolvidos com o ministério. Eu nasci em São Paulo, capital, então sou paulistano. Uhum. Quando eu nasci, meus pais eram membros da Igreja Bíblica da Paz. É uma igreja grande em São Paulo e tal. Fui apresentado lá, inclusive, uma igreja, acho que uma tradição parece um pouco mais batista. Então eu fui apresentado lá, não batizado, quando criança. E só que logo em seguida, quando eu tinha uns 2 anos de idade, a gente se mudou para o interior do estado de São Paulo, para uma cidade bem pequena, em comparação com a capital, que chama Andradina. É quase que na divisa com Mato Grosso do Sul. Uhum. E aí lá eu cresci em um contexto de igrejas batistas, assim, muito associadas à renovação espiritual da década de 60, 70, assim, né? Convenção Batista Nacional. Uhum. Então eu cresci bem nesse contexto de igreja batista no interior. E aí na adolescência, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu me mudei para Bauru, que aí ainda é interior de São Paulo, mas é menos longe que Andradina, é bem no meio do estado, assim, e aí já tem uma estrutura maior, universidade e tal, mas ainda continuei no contexto batista até os 20 anos. Então, mas eu cresci na igreja, cara, tanto que meu pai sempre foi presidente da igreja, diácono, pregava, esse tipo de coisa, assim, até que em 2014, se eu não me engano, 2015, ele foi ordenado pastor na Convenção Batista Nacional. Uhum. Minha mãe também sempre muito bem envolvida, então a minha vida, assim, minha formação cultural é bem evangélica, mano. É bem evangélica. Berço evangélico, né? Exato. O famoso berço evangélico. Mas você sempre teve interesse, tipo, por estudar a Bíblia ou estudar teologia ou coisa assim? Sim, mano, sempre. Você era interessadão? Tipo assim, muito. Que ia na escola dominical? Mano, eu era bem nerdinho também, né? Tinha isso, assim, não era só... Né? Um pouquinho, não. Mas o óculos atrapalha muito isso, né? Porque às vezes o cara fala, é nerd, não é só porque usa óculos, né? Sim. No meu caso, eu acho astigmatismo grave, assim, não é inteligência, não. Mas, cara, eu sempre gostei de estudar de maneira geral, mas eu cresci num ambiente cultural muito rico. Então eu brinco, assim, dessa questão evangélica e tal, de cultura evangélica, tinha os seus problemas, a gente pode até falar disso, assim, mas eu cresci numa cultura muito diversa. Tipo assim, o meu avô materno, por exemplo, ele era lá de Andradina, desse contexto mais sertanejo, e ele é cantor sertanejo, e ele teve 25 anos um programa na rádio que chamava Som Rural para Cristo. Que legal, cara. Gravou vários CDs, programa diário na rádio.
de pregação, de música. Ele gravou vários CDs sempre com essa temática de música sertaneja, com letras cristãs, pregava e tal. Isso é legal porque ele morava numa fazenda, nunca tinha ouvido falar de Jesus quando era criança. Num contexto assim bem precário, né? E aí ele foi evangelizado por um missionário, que é assim, de fazenda em fazenda pregar. Então isso mexeu muito com ele. Que legal, então, ele tinha mano. Meu avô tem a mesma história. Verdade, mano. Missionário indo de fazenda em fazenda pregar, e ele se converteu. E aí era tipo, que é bem interiorzão da Bahia, e aí era aquelas distâncias entre uma fazenda e outra de 10 quilômetros, né? E aí o missionário chegou lá e pregou, e aí ele ainda fez um vou pensar no que você falou, daqui 3 dias eu dou a resposta, você aceita Jesus. Que legal. 3 dias refletiu eu mesmo, vou aceitar né? mesmo. Esse apelo legal. foi longo. Que massa. Mas cara, não, legal, é legal, né? A gente pensa, tipo assim, trabalho, que às vezes o trabalho missionário parece que não dá fruto, né? Mas tava pensando nisso, tipo, quanto que isso mudou a história da minha família por parte de mãe, né? E ele não frequentava igreja, porque não tinha igreja onde ele morava, assim. Isso é o estado de São Paulo, ainda mais interior, né? Então é muito legal, assim, porque a vida dele foi dedicada a isso, a escrever livros evangelísticos, daí ele mesmo bancava e distribuía de graça. Que legal, mano. E a família do meu pai, a minha avó materna também, super artística, tipo assim, pinta quadros, faz bordado, sempre muito envolvida com a cozinha, então era um ambiente muito rico. E a família do meu pai também, os meus tios todos são músicos, todos envolvidos, tanto que quando nesse contexto de Bíblica da Paz que eu nasci, a minha família, grande parte dos meus tios paternos estavam envolvidos com a música na igreja, meu avô paterno era músico também, mas daí ele tocava na noite, era outro contexto, assim, era mais jazz, blues, era um negócio assim, muito legal, né? MPB, então a minha família eu cresci num contexto muito diverso cultural, assim, então eu acho que isso me despertou curiosidade de assim, uau, o mundo é muito grande e tem muita coisa pra aprender, né? Então eu sempre gostei, mano, de estudar. Minha casa sempre foi cheia de livros. Isso era uma coisa que meus pais investiam muito. Eles sempre davam pra gente muito, muito livro, muita revista. Nunca tive videogame, mano. Essa era a maior crise da minha infância. Nunca. Caramba, que tipo ótimo. assim, quando eu era criancinha, eu ganhei de uma amiga dos meus pais um daqueles videogames antigos, tipo Nintendo, aqueles do Mario, assim. Mas rapidamente já sumiu de casa, assim. Mano, na adolescência eu não tive televisão, tinha várias coisas assim, mano. Entendi. Então, mas ainda assim, eu acho que eu cresci num ambiente muito rico, assim. Isso me incentivou bastante a estudar, a gostar de entender como as coisas funcionam e tal. Mas, tipo assim, esses livros, por exemplo, eram livros no geral, assim? Ou eram, tipo, bíblicos? Não, era evangélico, mano. Tipo assim, o clássico evangélico, né? Isso é muito legal também, porque quando eu nasci no contexto cristão, mas hoje, quando eu percebo a minha formação teológica, não só a minha formação, tipo assim, quem eu sou hoje teologicamente, quem meus pais... quem meu pai já faleceu, né? Mas quem meu pai se tornou e a quem a minha mãe é hoje, a gente é muito diferente. Mas eu cresci no contexto, assim, mais pentecostal, de literatura e tal. Tanto que, cara, a obra-prima da minha infância é Deixados para Trás, né? Entendi. Eu tinha muito medo de Jesus voltar e eu não subir. Porque é um terrorzinho, né? Muito, difícil, mano. Né? Tanto que na minha casa a gente já teve evento de chamar os jovens da igreja pra assistir o filme, eu era criança, e a gente decorava a casa com a roupa, tipo assim, roupas caídas no chão. Isso aí é o maior terror que tem, mano. Cara, e aquela pergunta assim, se eu tô fazendo isso, mas e se Jesus voltasse hoje? Voltar agora. E várias vezes, aí, só que isso daí a minha crise foi até 2003 com isso. Porque em 2003 a minha irmã nasceu, eu tinha 5, 6 anos de idade. E aí a minha irmã era bebê, e bebê ia ser arrebatado. Então, eu podia rapidamente fazer o cheque se Jesus tinha voltado com ela. Porque assim, se a Bia tá aqui, Jesus não voltou, porque ela é bebê. Aí isso daí me trouxe mais paz, tal. Seus pais, nossa, eles se amam tanto ali, ele tão carinhoso com ela. Eu só tava checando se Jesus não tinha voltado. Você querendo pegar no pé dela. Cara, muito engraçado. Uma vez, acho que eu dormi à tarde, assim, pequenininho, e aí eu acordei e não tinha ninguém em casa. E aí eu entrei em desespero. Nossa, sim. E em desespero profundo, assim. E aí eu pensei assim, pra quem que eu ligo? E aí eu comecei a considerar, tipo assim,
várias pessoas da minha família pensam assim, não, mas essa pessoa não é uma garantia. Pode ser que ela tenha ficado também. Essa é fácil. Daí eu pensei, tipo assim, não, vou ligar para tal. Aí eu pensei uma tia, tipo assim, essa eu posso ligar, porque eu sei que se Jesus voltar, ela vai. Tipo assim, eu criança já fiz essa avaliação de quem vai e quem não vai, sabe? Então foi esse contexto, assim, era mais evangélico, de maneira geral, assim, um pouco pentecostal. Uhum. Mas aí, como é que você começou a se interessar por ir pra uma outra linha, assim, de estudo, de um Schaeffer e tudo mais, né? Mas antes... mas tem muito chão. Mas antes, porque, Até tipo chegar assim, você foi de um contexto pentecostal para um contexto mais batista, né? Que é o contexto Vineyard. Você foi em qual momento que você foi? Na verdade, eu cresci no contexto batista renovado. Ah, sim, verdade. Então, tipo assim, teve uma ruptura grande quando teve um movimento de renovação espiritual, que tem muito a ver até aqui com a história de BH e tal, das igrejas batistas. E aí teve uma cisão na Convenção Batista Brasileira muito grande, e muitas igrejas surgiram dessa renovação. E eu cresci nesse contexto. Para mim, a igreja batista era pentecostal. Então, Porque tem a Batista do Brasil, não é isso? Tem são duas grandes convenções. Tem muitas outras, mas tem duas grandes, assim. Você tem a Convenção Batista Brasileira, que é a tradicional, e a Convenção Batista Nacional, que é a que ele fazia isso, parte. Que é essa que veio dessa renovação. Aí eu passei a adolescência em Bauru também numa igreja desse contexto. Então lá já comecei a servir e tal. Só que nesse contexto de igreja batista, ainda, eu comecei a ter contato com outras obras de teologia. Então tinha muito a ver com o movimento da internet, de teólogos que começaram a postar conteúdo. Voltemos ao Evangelho, é o clássico, grande. Tem muito a ver com isso. Eu também fui impactado lá. Lá em Sabará, que é aqui do lado, né? Mas lá naquele interiorzinho lá. Caraca. Eu tava lá lendo sozinho lá, Voltemos ao Evangelho também. Tinha muito a ver com isso, assim, pregação chocante do Porsche. Sim, cara. E, que talvez seja mais terror do que Deixados pra Trás pra alguns, né? Foi o terror Nossa, mano. Foi o terror daquele tempo ali. Mas eu acho que o YouTube tem uma parte muito importante nisso, essa ideia da disseminação da informação, até fazendo um paralelo com o que eu falei da minha infância. De certa forma, era o que os meus pais tinham acesso, né? Não era tão fácil. Às vezes a gente fala, não, mas como que eles não perceberam que, tipo assim, que isso aqui não era... Não, eu não tinha acesso. Hoje a gente tem com a internet muita coisa. E acho que a internet foi muito importante pra mim nisso. E eu ouvia de muita coisa, assim. Eu ia de vários lugares. Eu ouvia Lucinho Barreto, tranquilamente. Ed René, Pregação Chocante. Paulo Júnior. E era o que tinha no YouTube. Eu tava consumindo de tudo. Mas essa ideia pra mim de que o mundo é muito grande e que o reino de Deus é muito complexo é uma coisa que eu tenho desde criança. Então eu tinha sede por descobrir, tipo assim, o que os outros crentes estão pensando. E aí, tipo, eu via, tipo assim, nossa, olha essa igreja dos coptas. Tipo assim, olha como que eles cultuam, é totalmente diferente. E eu achava isso demais. E eu tive contato com a teologia reformada por causa obviamente, assim, acho que majoritariamente pelo Voltemos ao Evangelho. Dentro do meu contexto da igreja que eu tava, isso não cabia muito. Mas eu tinha uma certa liberdade, assim, nunca recebi uma reprimenda, mas não fazia parte do contexto da igreja, não. E aí, aos 20 anos, eu saí de lá. Saí meio fugido. Então, quando eu tinha 20 anos, meu pai faleceu. Ele era um dos pastores auxiliares dessa igreja, mas eu tive também um grande processo de adoecimento, assim. Nos anos anteriores à morte do meu pai, especialmente no ano que meu pai faleceu, ele teve câncer, ficou vários anos em tratamento, e no ano que ele faleceu, eu não tive uma piora no meu tratamento, mas foi como se a ficha tivesse caído assim, tipo, nossa, mas a vida é muito curta, eu preciso tomar minhas decisões rápidas. E aí eu falei, não era pra eu estar aqui, né? Entendi também de Deus, busquei bastante direção. Já tinha tido várias conversas com os meus pais a respeito disso, até antes do meu pai falecer. E aí eu escolhi a igreja que eu fui, baseado na distância, na igreja mais longe que eu poderia congregar. Tipo assim, que eu não quero conhecer ninguém. Entendi. Eu quero começar do zero. Tinha várias outras igrejas que eu poderia ter ido, que faziam mais sentido pra mim na época, porque eu já tinha uma relação, já era amigo e tal. Mas eu pensei assim, quer saber? Eu sei que tem uma igreja lá, falam muito bem dela,
E ela é bem longe. Eu sei que eu vou ter que até, tipo assim, é em outra cidade, né? Mas é tipo 10 minutos. Mas é em outra cidade. Então eu vou pra essa igreja. E aí fui. Primeiro culto, mano, certeza. Mas veio como claro, assim, pra mim. Esse é o meu lugar. E aí congreguei lá até o ano passado, antes de mudar de cidade, né? Que foi a Vineyard de Piratininga. Foi a primeira Vineyard do Brasil. Sim. Piratininga? É. Legal. Eu morava em Bauru, né, nesse contexto. E Piratininga é uma cidade bem pertinho lá, dá uns 15 minutos de Bauru. E a Vineyard que você tava falando aqui antes, que é uma igreja mas essa é a primeira, mas tem muito tempo que ela tá no Brasil, a Vineyard? Cara, não, ela tem uns 20 anos. É nova, né? É nova no Brasil. A Vineyard é uma igreja recente. Ela não... Que a música que chegou aqui bem antes do que 20 anos, né? Sim. Tipo a banda, mas eu não sei como é que era, se era a banda que é hoje, ou se era só traduções de fora. Na verdade, assim, algumas músicas da Vineyard Music chegaram antes da igreja, mas a formação da banda Vineyard Brasil tá associada à igreja mesmo, era o ministério de louvor da igreja que já existia. Mas assim, eu posso falar um pouco disso? Isso é bem legal, né? Claro. Cara, eu gosto muito da história da Vineyard. A Vineyard é uma igreja que surgiu nos Estados Unidos na década de 80, com um cara... Tem outras pessoas envolvidas, mas o que mais se destacou e ficou marcado como fundador da Vineyard é o John Wimber. E foi muito legal, porque ele era músico, profissional, de tocar na noite e, tipo assim, ser super reconhecido pelo talento dele. E aí ele se converte. E aí a Vineyard surge em um contexto onde vários músicos estão se convertendo. Inclusive, tipo assim, Bob Dylan tava na Vineyard. Keith Green. Olha, que legal. Todo mundo lá. E ao mesmo tempo misturou com a época, era uma época do Jesus Movement também, então tinham vários hippies se convertendo. Deu match. Então era uma igreja assim, cheia de artistas. Que doideira, mano. Hippies pós-conversão, muitos músicos profissionais. E a igreja falava muito sobre uma visão de reino de Deus, um pouco da gente desapegar um pouco das estruturas religiosas, mas não das que são bíblicas, só daquelas que são inventadas mesmo. E a busca pela presença de Deus, uma espiritualidade que fosse verdadeira, né? E, cara, pra mim o John Wimber hoje, ele é um teólogo muito subestimado. Tipo assim, tudo que eu vejo dele é espetacular. Só que aí é legal, porque eu vou vendo várias pessoas muito boas, que falam que foram influenciadas por ele. Mas no Brasil pouca gente conhece, né? Eu não conhecia. Eu já tinha essa visão de uma igreja mais alternativa, assim, eu acho. Não tão tradicional, mas não sabia que tinha surgido exatamente nesse contexto, eu acho. Mas você falou de Jesus Movement aí, né? Eu assisti aquele filme lá. Eu não lembro se eu vi alguma coisa da Vineyard lá nesse negócio. Não sei. Talvez possa ter visto. Porque no final lá tem uns créditos, né? Que eles falam de vários pastores e tal. De várias igrejas. Tem referências, eu sei, só que eu não assisti o filme, acredita? No dia que a gente marcou de assistir o filme na igreja, eu fui e fiquei fazendo pipoca na cozinha. Porque eu falei, não vou assistir com o pessoal na igreja. Entendi. Aí todo mundo assistiu, eu fiquei fazendo pipoca. Fiquei mó triste. Mas eu me lembro, eu preciso assistir. Vou colocar na agenda, mano. Eu acho que tá lá, mano. Posso estar viajando, mas eu acho que sim. E é exatamente essa ideia. De uma desconstrução de religiosidade mesmo, né? Tem uma figura lá principal, que é tipo um missionário, né? Que é inclusive o Jesus do The Chosen, né? É o mesmo ator? É o mesmo ator, que é um cara muito bom, que ele é muito brabo. Ao presbiteriano ali, assim, nem The Chosen, que é isso? De Cristo, tal. Mas, tipo assim, é um cara muito bom, e aí ele é esse missionário, né? Mas esse missionário meio alternativo, assim. Aí ele chega eu vou só um pedaço aqui pra incentivar a galera a ver também. Ele pega carona com uma filha de um pastor, e esse pastor é super tradicionalzão, assim, é tipo um batista super tradicional. A igreja, aquelas igrejas cheias de idosos e tal. Aí ele pega carona com a filha do pastor, e ele vai falando de Jesus pra essa menina, e uma menina que tá, tipo assim, na igreja, mas sabe, aquele filho de pastor, assim, descompromissadão e tal, sabe? E aí ela leva ele pra casa deles, tipo assim, pro pai conhecer, sabe? Olha aqui, ele é o tal, ele é de Jesus também, tipo assim. E o pai dela super distrata ele, assim. Mas ele
continua tratando o cara super bem. Então ele é um cara super do bem, assim, e muito cheio de Jesus mesmo, do evangelho e tal. E aí o filme vai se desenrolando com uma galera se convertendo e indo pra essa igreja, sabe? E aí os crentes lá, tipo assim, caramba, por que essa galera tá chegando aqui? Aqui não é o lugar deles, sabe? Tá. E aí isso foi muito legal pra mim, pra eu ver e pensar assim, cara, a gente muitas vezes vive isso até hoje, assim, que é tipo essa coisa de uma galera muito diferente chegar na nossa igreja. Como é que a gente recebe essa galera, sabe? O Bispo Eric falou disso, né, no episódio que a gente gravou com ele. Ele evangelizou os meninos na pista de skate, ele é adolescente. Aí os meninos aceitou Jesus, aí não sabia muito o que fazia, né, com os meninos. Aí ele levou os meninos pra igreja. Aí os meninos queriam ir na igreja dele à noite, né. Aí ele chegou, só que aí os diáconos não deixaram eles entrar. Nossa. Porque eles tudo calça Porque, tipo assim, a galera com skate na mão, né, e tal. Aí ele falou, não, vocês não podem entrar assim na igreja. Aí ele ficou sem saber o que fazer. Não, aí ele falando, tipo assim, ele conversando com o diácono lá, né, tentando negociar. O povo aceitou Jesus aqui, não sei o que e tal. E aí eles conversando com ele, o povo, que eles não estão deixando a gente entrar? Não, aqui esse culto de hoje, né? Ele falando, vamos, tentou despistar assim, a galera e foi pra praça, né, com eles. Foi pra praça, fez o culto na praça com os meninos. Entendeu? Muito massa a história Eric, dele sou seu fã. Só que pra tentar um contato, né? Vai que não, muito bravo. Muito bravo. Seria massa. Gente finíssima, mano. Mas enfim, é isso. Pra falar isso, né, mano? Que interessante ver essa... Que tá interligada, assim, e Bob Dylan, né? E eu fiquei sabendo isso depois que ele converteu e teve esse processo, né, super crentão, assim, né, tipo, indo pro show cantando música de crente, cara, na tora, sabe? Tipo assim, o povo lá esperando, canta aí, Bob Dylan, e ele cantando uns hinos, assim, sabe? O que ele tinha gravado de crente. E a galera, achou ruinzaço, lógico, né, tipo, com ele, mas com certeza ele teve vários testemunhos aí, né, que ele era um cara muito que foi chocante pra cultura americana, né, isso é o surgimento da igreja, assim, toda essa questão do Jesus Movement, todas as repercussões, também o surgimento da Vineyard, quando você vê algumas histórias, o que as pessoas acharam do que aconteceu e tal, tinha uma parte muito chocante disso também, porque tinha aquela ideia do tipo, que isso estava associado à revolução sexual, ou ao próprio movimento hippie e tal, mas daí que tá, o John Wimber teve essa capacidade de ser um cara muito bem fundamentado na palavra, ao mesmo tempo articulado, desapegado das estruturas humanas. Então, tipo assim, um dos grandes amigos dele era o padre da cidade. E aí a igreja Vineyard dele, que o Wimber pastoreava, sempre se relacionava com a paróquia da cidade, fazia as coisas juntos, fazia almoço, o Wimber pregava na paróquia. E ele tinha essa noção de reino de Deus muito complexa. Ele falava assim, a Vineyard é um legume na sopa do reino. Então ele conseguiu olhar para as denominações muito diferentes, até aquelas que rejeitavam a própria igreja, e entender que, de certa forma, elas representavam um aspecto do reino de Deus que só ela podia representar, e que aquilo era valioso de alguma forma, não era desprezível. Então ele era um cara muito maduro, assim, isso eu acho muito legal. E aí muita questão também da presença do Espírito, né? Então teve, na história da Vineyard, tem muito essa questão da busca pela presença, e aí o contexto da música está muito associado a isso. Porque aí você tem o movimento dessa galera trazendo todo o talento deles, dos instrumentos e toda a habilidade, para o contexto de adoração. E ao mesmo tempo uma busca pelo Espírito, por uma experiência com o Espírito, né? Tanto que a Vineyard acabou ficando muito famosa ao redor do mundo. Ela cresceu rápido nos Estados Unidos, mas ela ficou muito famosa por causa de um avivamento que durou anos lá na Vineyard do aeroporto. Não sei se vocês já ouviram essa história. Não. Ou alguns chamam de avivamento de Toronto, no Canadá. E, cara, é uma história complexa, porque era uma igreja próxima ao aeroporto de Toronto, uma Vineyard no Canadá, que começou a ter um tipo de avivamento. Isso espalhou pelos jornais, assim. A Vineyard já tinha um certo conhecimento e tal, já tinha a sua fama, mas isso espalhou o nome da Vineyard. Só que foi nesse contexto que surgiu algumas coisas que parecem que eram exageradas, assim. Então, tipo de imitação de animais, a unção do riso, é nesse contexto que surge. Isso se espalhou pelo mundo, só que durou muito tempo, foram anos. Então, você teve por anos vários pastores visitando essa igreja, para entender o que estava acontecendo. Tipo o que a gente teve de Asbury lá por 1 mês, 2 meses, assim, da galera querendo descobrir o que estava acontecendo. Você teve por anos em uma única igreja lá, que a igreja, tipo
tipo assim, tava sempre com notícias no jornal sobre o que acontecia e tal. Só que no final essa igreja foi desligada da Vineyard até. Porque, de certa forma, a diretoria global da igreja entendeu que eles não estavam pastoreando bem o que estava acontecendo. Então eles entenderam que era de fato uma obra do Espírito, mas como todo movimento do Espírito, qualquer coisa, tem que existir pastoreamento, porque tem os erros, tem os exageros, né? E de certa forma eles julgaram que não estava sendo bem pastoreado, a igreja foi desligada e aí surgiu um novo movimento a partir disso, que é o Catching Fire, que é um movimento que ainda existe, né, ligado ao Randy Clark. Mas isso aí é um contexto que, assim, popularizou o nome da Vineyard, aí foi pra boca do povo mesmo. E no Brasil, teve um movimento de renovação espiritual, com a galera, assim, daqui, de busca pela presença, e as músicas da Vineyard foram muito importantes pra isso. Então, você tem algumas gravações antes da banda, tipo assim, David Keelan, a Heloísa Rosa, algumas pessoas que gravaram algumas músicas antes. Traduzidas. Gravaram, porque na época, tipo assim, você pegava lá, você tinha um disco, só que você traduzia, né? Ouvindo lá e fazendo a letra em cima. Isso era outra realidade. Não, é muito legal, que eu ouço várias histórias, várias pessoas mais velhas me contam, tipo assim, não, na minha igreja a gente traduziu. Então, antes de ter a banda da Vineyard no Brasil, a galera já traduzia, porque as músicas eram muito boas. Sim. Então, assim, foi chocante, assim, pra igreja, a qualidade da produção musical deles. E aí teve um grupo de crentes que foram para uma Jocum nos Estados Unidos e conheceram o movimento da Vineyard lá, que foi essa galera que fundou a igreja em Piratininga, que também já tinha vindo de um contexto batista de renovação. Então eles vão e fundam, e trazem um movimento para cá, eles falam, não é isso, esse movimento encaixa com a gente. E aí funda a igreja lá. Alguns anos depois, o próprio Ministério de Louvor da igreja é convidado pela Vineyard Global, Vineyard Music, para traduzir as músicas oficialmente. E aí, qual que era a pretensão dos caras? Gravar em português para a igreja. Tanto que era tipo assim, quando eles contam a história é muito engraçado. Eles falam assim, quantos CDs a gente vai fazer? Acho que 1.000 a gente consegue vender até o final do ano. Tipo assim, você tem que tomar a decisão porque vai botar dinheiro, né? Sim. Aí tipo assim, 300 mil cópias vendidas do CD, assim, um negócio absurdo pra época, né? Então estourou a banda. Então, no Brasil, a Vineyard ficou popular por causa da música em primeiro lugar, né? E a gente tá falando de início dos anos 2000, né? Isso aí. Isso. Que aí, tipo assim, é um movimento... Na verdade, tipo assim, é um momento que a galera... Eu acho que esse tipo de música era meio... moderna, assim, né? Tipo, era moderna, mas eu acho que não era uma coisa que chocava ao mesmo tempo. Era um equilíbrio muito interessante, assim. Até hoje eu acho que as músicas da Vineyard têm um equilíbrio muito interessante, assim. E acaba chegando na maioria das denominações, né? Você tá numa igreja tradicional, aqui na igreja canta. Total. Tá no presbiteriano, tá numa... Mas não sei se a Assembleia canta? Só Quebrantado, que eu cantava. Cara, tem gente que me manda áudio de supermercado, que é a música que tá tocando com The Vineyard, mano. Sim. Mas isso daí não é acidental, não. Isso faz parte da teologia de produção musical da igreja. Então, tipo assim, esses músicos primeiros aí da igreja americana, eles pensaram como a gente vai fazer música pra igreja. Porque eles tinham um grande dilema, que eles tinham que reinterpretar a carreira deles. Será que eu posso continuar tocando na noite? Será que eu não posso? Vou fazer igual eu faço lá? É show, não é show? Então eles tiveram que pensar uma teologia da música. Então, intencionalmente, as músicas da Vineyard eram feitas para serem simples. É por isso que no Brasil elas popularizaram, porque se o cara sabe fazer 5 acordes, ele consegue tocar a maior parte das músicas. As batidas são simples, as letras elas têm uma teologia boa, mas que não entra em detalhes muito específicos de uma denominação. É por isso que pode tocar numa assembleia e numa presbiteriana. Faz sentido tocar nas duas. Mas são bíblicas, geralmente vão falar de espiritualidade pessoal, no sentido de você entregar, de conhecer Cristo como Salvador, de se arrepender dos seus pecados. É sempre nesse contexto, assim, de você estar buscando a Deus, né, e se entregando para Ele. Então isso é legal, porque é intencional, né? Você acha que essa questão que você falou, acho que você falou foi antes da gravação, que você curte muito essa questão de teologia prática, você acha que vem um pouco disso, dessa questão da Vineyard, busca de espiritualidade, etc? Cara, tem muito a ver. Tem, né? Muito, porque quando eu mudei de igreja, eu tava passando por uma crise de fé também. Então, e a minha
grande crise de fé, que depois teve muito a ver porque eu gostei muito de Schaeffer, né? E que eu falei, caraca, tipo assim, eu já passei por isso, tipo... A minha grande crise de fé era que a minha espiritualidade parecia não ter conexão com a realidade. Então... É a crise do Schaeffer lá, né, inclusive. Eu pensava, não, eu sei que Deus é real, cara. Eu, tipo assim, fazer uma avaliação sincera. Eu sempre fui muito meio franco, assim. Tipo assim, eu não gostava de ficar me enganando ou enganando... ou acreditando numa mentira. Eu pensava, não, eu acho que Deus é real, eu acho que de fato é, só que, tipo, não impacta em nada na minha vida, não impacta em nada na sociedade. Parece que se eu nem fosse crente, parece que eu podia estar vivendo melhor. Então eu tinha muito disso. Porque eu acabei aprendendo e desenvolvendo uma grande camada de religiosidade. Uma grande camada mesmo, assim, tipo assim, então eu era um baita religioso, assim. Era crente, cria de fato em Deus e tal, mas eu não tinha espaço para uma espiritualidade verdadeira, assim, profunda, onde eu tivesse vulnerabilidade, onde eu amasse as pessoas de fato. Então, sei lá se eu posso dizer que eu era crente assim, né? O que eu posso dizer é que eu acreditava na existência de Deus. Então eu tive uma profunda crise de fé. E o que confirmou para mim ao longo do tempo de que eu gostei da Vineyard, de que eu continuaria lá, era que para mim a espiritualidade lá era muito prática. Então eu conheci os meus pastores lá. Então, primeira vez que eu conheci o Fabiano, conversei e tal, aí eu percebi uma coisa. Eu tava também muito magoado, né? Não saí em paz da antiga igreja, não. Aí ele não falava mal de ninguém. Então eu percebi que eu falava, ele não falava. Aí ele sempre me incentivava a ver o lado bom, a perdoar, a dar o benefício da dúvida, ser gentil. E eu pensava assim, tá, um dia a máscara desse cara vai cair, porque ele é pastor. E pastor tem que ser o quê? Tipo assim, religioso, né? Era essa a minha concepção. Político, né? Exatamente. E eu pensava assim, ele tá fingindo, é só que ele ainda não confia em mim. Quando ele confiar, pra mim isso era óbvio. Assim, quando ele confiar, a gente tiver intimidade, daí, ó, a gente vai poder conversar abertamente aqui, carcar todo mundo e tal. Cara, não. O cara era crente, aí uma vez, duas vezes. Aí a gente foi desenvolvendo confiança, intimidade, fomos ficando amigos tal. Fui trabalhar com ele no ministério. E o cara era crente. Tipo assim, não falava mal de ninguém. Às vezes ele tava sofrendo com uma situação, eu sabia que ele tava sofrendo, e ele não usava a situação pra falar. E isso pra mim era tão palpável. Eu chegava na igreja e o Milton, que era o pastor na época sênior, falava, seja bem-vindo, nós somos uma igreja de pessoas imperfeitas, mas estamos buscando aquele que é perfeito. Aí eu já me quebrava. E teve uma experiência muito legal, que um dos primeiros cultos que eu fui, durante o louvor, tinha umas crianças dançando no corredor, assim, brincando. Então elas estavam bem à vontade, no sentido assim, os pais lá, de pé, batendo palma, cantando e tal, e as crianças lá, ao mesmo tempo que elas cantavam e estavam lá me adorando, elas também estavam brincando entre elas, do tipo assim, te peguei e tal, bem pequenininhas assim. E de certa forma isso foi me irritando, porque, e eu pensei, tipo, cadê o pai dessas crianças, né? E pô, isso é um absurdo, eu tô aqui querendo me concentrar, e essas crianças estão aqui, tipo, fazendo barulho, atrapalhando e tal. E aí, beleza, aí tipo assim, isso aqui e tal. E aí eu pensei assim, tomara que o pastor fale alguma coisa, né? Tipo assim, pra esse pai se tocar, né? Do que tá acontecendo. Cara, aí o pastor pegou o microfone, foi lá, conversou, tipo assim, fez a abertura do culto e tal, a palavra. E aí ele falou assim, eu tava olhando aqui, essas crianças brincando na hora do louvor, e aí eu pensei assim, é isso aí. Vai lá. Pega eles agora. Aí ele falou assim, e eu fiquei tão feliz, pensando assim, elas se sentem à vontade aqui. Elas não estão aqui por obrigação, elas não estão aqui por medo. Elas sabem que esse lugar é um lugar seguro pra elas estarem lá brincando, correndo de um lado pro outro. Cara, na hora eu comecei a chorar. Tipo, porque eu tava muito, tipo assim, na hora eu tive um conflito e eu pensei assim, então talvez isso possa ser, o ser crente possa ser isso também. E aí o culto lá terminava assim, tinha pregação, aí o culto terminava assim, agora vamos orar uns pelos outros. E aí acabou o culto, ninguém voltava. Tipo assim, alguém pensava assim,
vamos esperar que daquele 1 minuto constrangedor, e aí alguém puxa uma oração pra terminar, e termina o culto. Não, cara, terminamos orando pelos outros. E aí nesse mesmo culto, um menino de uns 11 anos veio na minha direção. Eu não conhecia ele, não. Eu já tinha 20. Aí ele veio na minha direção, foi chegando perto, assim, tal. Aí ele falou assim, posso orar por você? Eu falei, isso? pode, mano. E o menino orou de verdade, mano. Olha, sim. Orou. Tipo assim, na linguagem de um menino de 11 anos, mas ele orou verdadeiramente. Eu não tava querendo me impressionar nem nada. Ele falou, Deus abençoa. Como que é seu nome, Rodrigo? Abençoa o Rodrigo, não sei o que, tal. E tipo assim, aí ele falou assim, você pode orar por mim? Eu falei, posso. Tipo, cara, eu não sei orar mais. Cara, eu ia pros cultos e eu chorava, assim, às vezes em voz alta, assim, de tipo assim, do tanto de desespero que eu tava por perceber que ao longo de anos eu vivi uma espiritualidade falsa. Não tô culpando ninguém, né? A culpa era minha mesmo. Mas que, de certa forma, eu me submeti a um sistema religioso no lugar de fato querer conhecer a Deus e desenvolver a virtude em Deus, né? Então eu acho que tem tudo a ver. Foi tipo assim, um choque de realidade que eu precisava, assim. É engraçado como que pessoas precisam de realidades diferentes, às vezes, pra viver a mesma coisa, assim, né? Tipo assim, talvez uma outra pessoa precisaria de um lugar mais... sabe, tipo, mais formal, sei lá. Se ela estivesse nesse lugar, ela iria encontrar com um aspecto que ela precisaria no coração dela, etc. Mas o lugar que você precisava era isso, né? Porque tinha que confrontar com o seu coração. Não, exatamente. E isso daí que me faz pensar sobre essa pluralidade do reino de Deus, que eu gosto tanto. Que é essa ideia do tipo assim, não dá pra você ficar, até mesmo tipo no contexto de podcast, produção de conteúdo, ficar criticando todo mundo, cara. Você tem que entender assim, tudo bem, você tem críticas que são plausíveis mesmo, mas de certa forma, os nossos irmãos em Cristo, que creem pelo menos essencialmente na mesma coisa, pelo menos naquilo que realmente é importante, eles têm diferenças às vezes significativas, mas eles representam alguma coisa e você consegue aprender. Então eu via isso muito no coração dos meus pastores lá. Porque pra eles eu era o diferente, eu era muito chato. Tipo assim, eu era muito rígido, teologicamente empedrado, assim. E aí, mas eles queriam aprender alguma coisa, assim. E aí eu lembro que quando eu me tornei membro da igreja, o meu pastor me abraçou, tal, aí aquele recepção de novos membros, né? Daí ele me abraçou e falou assim, cara, eu tô muito feliz que eu sei que a igreja pode oferecer muito pra você, e que você vai aprender muito nesse tempo e tal, mas eu também sei que você estando aqui é porque o Senhor quer trazer alguma coisa através de você pra igreja. Cara, eu fico, meu Deus, eu não sei o que eu fiz da minha vida, por que eu só fui aprender agora, aquela sensação horrível de tempo perdido, assim, sabe? Então eu tive esse choque, assim, de pensar, caramba, eu preciso de uma espiritualidade que seja melhor do que a que eu tô vivendo, sabe? Ser religioso não adianta. Aí precisava de algo mais real, assim. Mas e aí, assim, você quer perguntar, mano? Pode ficar à vontade. E assim, caminhando mais, né, você tá com a camisa do efeito Prisma também, né? Como é que você chega no efeito Primas? E como que isso se conecta a tudo isso, né? Porque você tá falando aí de encontrar essa espiritualidade que tem sentido pro seu dia a dia, né? E o que o efeito Prisma procura fazer e que a gente faz como Vitral também tem a ver com isso, de uma espiritualidade que toque o chão que a gente pisa, né? Que tem a ver com a vida que eu levo nos outros dias que eu não tô no culto, né? Então como que isso se conecta aí pra você e que você foi chegar aí? Cara, pandemia, então teve ali um ano muito bom de igreja, aí pá, pandemia. Todo mundo em casa, né? E aí eu acabei voltando, o meu irmão morava fora, ele acabou voltando a morar com a gente, então a minha família se reuniu de volta em casa pra morar todo mundo junto durante o lockdown, né? E como lockdown não pode falar que é inglês, né? Como que é em português? Isolamento. Isolamento social. Aí a gente ficou em casa muito tempo, e aí nesse contexto do nada surgiu um vídeo no Instagram, assim, tipo assim, uau, que vídeo muito bom. E era exatamente um dos primeiros vídeos do Prisma. Então, eu não tô na história de fundação do Prisma, não. E aí, cara, esse vídeo veio muito de encontro a esse assunto. E
o que eu tava vendo na época, que era... Seu irmão também não fazia parte ainda. Não, ainda não. Que era sobre a integralidade do evangelho na vida. E de que não existe uma separação de um espaço sagrado, de um espaço profano, tal. Que é um dos primeiros vídeos do Prisma lá, tá? Até hoje tá lá no YouTube ainda. E esse vídeo bombou, né? Na época, assim... algumas pessoas compartilharam, famosas, a gente ficou... Aí, tipo assim, uau, que vídeo maravilhoso. E aí, paralelamente a isso, o meu irmão teve contato com os meninos que tinham feito vídeo, que na verdade era Gabriel e João, né? E aí o Lucas, meu irmão, por ser designer, ele teve mais assunto ali, tipo, uau, e acabou ficando, se aproximando dos meninos e acabou entrando no projeto. Então, a gente não tá na Fundação Origem, mas ele tá bem no começo, assim, né, de se envolver com o Prisma. E aí, paralelamente a isso, então, o Lucas era do Prisma. Eu fui conhecendo a galera, tal, de boa. De vez em quando eu dava uma contribuição, escrevia um texto, ou dava minha opinião sobre algum assunto. Beleza. Até que chegou um momento, que foi no final de 2021, começo de 2022, em que o Prisma começou a crescer, visivelmente, assim, e aí a galera começou a ter um peso, assim, que era... A gente começou a perceber que a galera usava a gente, eu tô falando, né, fora do contexto temporal, mas usava o Prisma como referência teológica. Então era tipo assim, não, porque o efeito Prisma, tipo assim, falou... Caramba. Tipo assim, o efeito Prisma falou, como assim? Tipo assim, eu tô no meu quarto lá, tal. E uma das questões que tinha era que a gente precisava se estruturar, logisticamente, assim. Então tinha uma questão financeira, que era uma possibilidade, tinha uma questão de agenda, às vezes, de evento, tinha uma questão de como se estruturar parceria e tal. E aí, cara, só tinha artista no Prisma, né? Os caras, assim, sonhavam alto, mas tinham, às vezes, dificuldade de conseguir estruturar alguma coisa um pouco mais processual. E aí, nesse contexto, já tinha a Gabi trabalhando nisso, a Gabi é daqui de BH, da Presbiteriana do Buritis. Ela já estava envolvida nisso, e aí veio um convite deles para que eu ajudasse, primeiramente, em questões administrativas. E aí, nesse contexto, eu entrei administração. Só que, assim, durou um mês, porque em um mês eu já estava envolvido em tudo, porque eu gostava, assim, né? Eu comecei a escrever, trabalhar nesse processo de organização do Prisma, que a gente está aí batalhando há muito tempo, né? Muito difícil você sair de um negócio muito orgânico, artístico, criativo, que envolve muito, assim, os insights das pessoas, para você estruturar um ministério e não perder a qualidade que tinha antes, sabe? Não industrializar o processo, né? Então eu entrei mais com a cabeça de engenheiro mesmo, para ajudar. Pô, e hoje é uma equipe de quantas pessoas, assim? São 5 diretores, né? São 5 pessoas que tomam as decisões principais, que sou eu, a Gabi, o Gabriel, o João e o Lucas. Mas a gente tem uma equipe de voluntários grande, eu acho que hoje está em torno de 18 pessoas, de pessoas que escrevem, são designers voluntários, tem pessoal da fotografia, né? Então é uma galera que caminha junto, assim. Tem bastante gente. Pô, e fica a dica aí pra quem tá assistindo tem quase uma playlist lá só de efeito Prisma aqui no Vitral, né? A gente tem um episódio com o Gabriel Pacheco, bem no início do Vitral, foi que legal. O episódio 7. Tem um episódio com o João Pedro, o Daniel Câmara, e um episódio sobre a Reforma Protestante, que foi com o João Pedro e a Manu do Nefi, né? Então, que da 5 hora. aqui, agora o 6º, né? 6º episódio aí com Prisma. E uma coisa muito legal, né? Quando eu estava na adolescência na Batista e descobri teologia reformada, a teologia reformada para mim fazia muito sentido. Só que ela não supria isso que eu falei do toque da realidade, assim. Era um negócio ainda muito abstrato. Então, beleza, eu gostava da ideia de discutir se eu era predestinado ou não, tal, aquela coisa da adolescência. Aí eu achava muito massa isso. Só que, de certa forma, isso não impactava em nada no básico da minha vida, no meu comportamento, nada. E aí, na pandemia, foi que eu descobri, que me foi aberto, assim, descortinado, o universo do neocalvinismo. Que aí, pra mim, foi tipo assim, o creme de la creme, assim, a cereja do bolo. Que é a ideia de uma teologia reformada, profunda, tem todo o embasamento, todo
o fundamento dos grandes reformadores e tal, beleza, mas com um viés voltado para a teologia pública. Não só pública, mas para a vida prática, porque eu gosto muito também da ideia de teologia pessoal, assim. Eu adoro, tipo, pegar um caso, um BO, assim, pra resolver, tipo assim, fulano brigou com ciclano. Qual que é o problema? E vamos tentar entender como que o evangelho responde isso. Eu gosto muito disso. E aí foi na pandemia, não faz muito tempo. E, cara, quando eu descobri, eu lembro que eu falava assim, tipo assim, a mesma crise, por que eu não descobri isso antes? Ninguém me falou. Tipo assim, não teve ninguém que veio e falou assim, ó, lê esse cara aqui, esse cara é muito bom, tipo assim. Mas era do contexto que eu tava, né? E também você não provavelmente vou falar, mas talvez você nem recebesse da mesma forma isso, né? Não, exatamente. Porque a gente vai construindo, né? Tipo, uma coisa antes da outra e tal. Porque vira e mexe, eu volto nos caras que eu li na adolescência e falo, cara, eu li e nem sabia que o cara era assim, que esse cara era um gênio. Talvez você teve contato com isso, mas não passou longe de entender. Aí, com o Prisma, foi me abrindo, assim, um contexto teológico maior, de teologia pública, né? E aí foi ladeira abaixo, assim. Foi muito bom. E pra frente, só pra trás. Tô aí rolando ainda. Sim, aí foi onde você conheceu o Schaeffer? Exatamente. Porque nas primeiras conversas do Lucas com os meninos, eles falaram, assiste isso aqui. O que era isso aqui? Era uma aula do Guilherme de Carvalho sobre vida e obra de Francis Schaeffer. Tá lá na Escola Teológica Charles Spurgeon no YouTube até hoje, mano. 8 aulas. Uma série de vídeos, né? Enorme. Cara, eu assisti essas aulas até hoje, eu acho que já umas 6, 7 vezes. Perfeito. As 8 aulas. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu não entendi nada, mano. E assim, contexto de pandemia, então eu lembro que eu tava na esteira. Tipo assim. Você achou que era uma pregação? Mano, tipo, não entendi aula. nada. Só que de vez em quando, como é Guilherme de Carvalho dando aula, eu pegava umas frases assim que eu falava, caraca, é isso. Nossa, isso aqui é muito bom. E eu ficava, meu Deus, isso é muito bom e tal. Só que o resto eu não entendia. Sim, é um insight, né? Então, cada videoaula eu tinha assim 10 segundos de insight. Mas eu percebia que tinha algo assim, nossa, isso é muito bom. Tipo assim, isso é muito suculento. É muito nutritivo, assim. Essa foi a minha experiência também com as primeiras palestras do Labri também. Tipo assim, cara, isso aqui é muito bom. Eu tô entendendo pouquíssimo, mas é muito bom. Cara, aí no ano passado, foi a última vez que eu reassisti essas aulas. Que prazer, mano, que eu pensei assim, eu entendi. Do começo ao fim, eu sei o que... Eu acho, né? Mas tipo assim, agora eu sei o que ele tá falando. Tipo, nossa, que alívio, muito bom. Vários livros, várias palestras depois, várias conversas. Porque, na verdade, o Gui, ele tem essa coisa que ele vai falando, tipo assim, citando nomes de correntes de filósofos, e aí, tipo assim, tá pressupondo que todo mundo tá entendendo, tá? Galera, tipo assim, o que é isso que você tá falando? Só que... Se você vai entrando no contexto, você começa a entender. Porque geralmente ele cita referências iguais e tal. Então você começa a entender o que ele tá dizendo, né? Então, às vezes, a pessoa, pra não desanimar a galera, tipo, você não vai precisar ler infinitas obras, exato, não. Sim, verdade. Tipo assim, é só ter paciência que você consegue, vai dar. Por exemplo, a galera faz até críticas de vez em quando, né? A Esperança, por exemplo, né? Sobre as pregações, etc. Aí tudo muito difícil e tal. Mas é interessante que pra quem tá lá dentro, mais imerso, mesmo pregações mais complexas, assim, com citações, etc., a pessoa vai ficando imersa num mundo de referências mesmo, né? Isso vai fazendo cada vez mais sentido, assim, pra ela. Assim como, sei lá, uma pessoa entra numa igreja e aí ela vai ouvir, sei lá, sobre o sangue, sobre um não sei o quê, e ela vai, tipo assim, no primeiro momento vai estranhar. Mas ela começa a ter referências que dão mais sentido para aquelas coisas, né? E eu acredito que é assim, nesse mundo de Guilherme. Mas porque daí isso abriu as portas, porque eu peguei a referência dos caras, então essa aqui é a base. E aí o YouTube, aí abre um universo de possibilidades, né? Aí descobri o Labri, a existência eu não sabia, né? Não sabia nem quem era Schaeffer nem nada, mas descobri então da existência do Labri, descobri outros projetos, descobri da BC2 por causa disso, descobri outros teólogos que depois eu passei a conhecer e tal. Então, essa é a história de efeito Prisma, que conecta com as outras também, né? Tem tudo a ver. O Prisma, legal, né, mano? O Prisma, ele tem muito esse papel mesmo, eu percebo, que é de abrir uma visão mesmo, dar espaço, servir como uma plataforma, né, para algumas coisas muito boas que não tem visibilidade, né?
Umas coisas assim, muito preciosas, mas que a igreja, no geral, não tem acesso, né? Que ele trouxe pra linguagem da internet, assim, da galera. Uma linguagem muito visual, né? Muito... O que antes, assim, acabava sendo discutido, o que o Labri faz na mesa, né? O Prisma conseguiu pegar aquilo e jogar pro Instagram. Né? Verdade. Tem um lance geracional também, né? Que essa coisa de uma palestra de Labri, ela é boa, mas talvez ela não pegue muito a minha geração, né? Então a ideia de Instagram já pega. E, cara, eu lembro que no começo, hoje em dia, já é batido e já é chato. Mas no começo, o Prisma foi um dos primeiros perfis a fazer um carrossel com conteúdo. Porque a galera não lembra, não existia carrossel. Um dia o Mark Zuckerberg inventou o negócio. Sim. E falou, não vai ser mais uma foto única, vão ser várias, pode ir até 10. Aí, quem inventou de fazer conteúdo, né? Tipo... Mas foi bem no começo, assim. E deu muito match, deu certo. A galera ficou uau, aí... Então, não sei, foi o timing também, Porque né? dava pra construir uma história, né, mano? Acho que isso que vocês fizeram muito bem, assim. Porque antes se você precisa de desenvolver um conteúdo mais denso, né? Você bota uma foto que tem a ver e faz um textaço, né? Aí, quando você tem várias imagens, você pode ir botando pequenos resumos, né? E também o primor artístico, né, cara? Tipo assim, não dá pra falar, o Pacheco é genial nisso. Então, os primeiros vídeos, os primeiros posts, assim, foram um choque de padrão artístico pra igreja. Porque não tinha quem fizesse parecido até então. Então, foi tipo assim, antes não vou zoar, mas tipo esmilinguido. Tipo Sim. assim, tipo assim, bom dia, não vou zoar, né? Esmilinguido, bom dia. Sim, tal. Total. Aí, mas era brincadeira, tinha muita coisa boa. Mas no Brasil, a referência era difícil, né? E aí, de repente, apareceu aquilo, era qualidade muito alta, mano. Aí surpreendeu muita gente, né? Total. E aí, tipo assim, você participou, eu acho que primeiro, antes de Labri, né? Que hoje a gente vai falar que você hoje é um obreiro do Labri, mas vem a BC2, tô certo? Tipo assim, seu envolvimento? Isso. Porque você se envolveu lá, né? Cara, teve uma história muito legal, que pouco antes da pandemia, um ano antes, mais ou menos, de estourar a pandemia, eu fiz vários amigos crentes na faculdade. Eu conheci um grupo de crentes, assim, que tinha acabado de chegar. E aí eu me envolvi, são meus amigos até hoje, a gente tá todo mundo casando, menos eu e tal. Mas, tipo assim, a gente é amigo até hoje mesmo, de verdade, assim. E uma menina me apresentou uma outra menina e falou, tipo assim, tem uma moça que você precisa conhecer. E ela é crente, tal, de biologia. Aí ela foi e me apresentou, chamando Ana Luísa. Abraço, Ana Luísa. Aí ela chegou e falou assim, essa aqui é a Ana, ela é crente. Eu sou Rodrigo, tudo bem, então, que legal, você é crente? Sou crente, você que legal, tal. Tipo assim, universidade, né? Só crente sabe o que é fazer, só universitário público sabe a dificuldade que é ser crente lá, né? Aí ela falou, a primeira pergunta, mano, ela falou assim, você é crente? Sou. Ela falou assim, você conhece o Labri? Aí eu falei, não, porque eu não tinha conhecido ainda, né? Não, pensei que louca, né? Aí ela falou assim, e a BC2? Falei, também não. Você conhece o Labri? É uma raça de cachorro? Tipo assim, eu não entendi nada. Daí ela falou assim, aí ela ficou frustrada, assim, o semblante dela do tipo, ele é crente, mas tipo assim, mas não conhece o Labri. Não é o meu tipo de crente. É outro tipo de crente e tal. Só que daí ela falou, tipo assim, foi muito engraçado, porque a gente ficou muito amigo e tal. E aí, muito, muito legal, porque a primeira vez que eu fui no Labri, então eu descobri Schaefer e Labri na pandemia e pensei, quando eu puder eu vou. Porque assim, na época não tava tendo evento, né? E aí quando eu tive a oportunidade de vir, que foi no começo de 22, eu fui assinar o caderno, porque eu tenho um caderno de quem vai, né? Eu fui escrever minha mensagem e tal, e algumas páginas antes estava o testemunho dela, antes da pandemia, quando ela tinha ido. E aí foi muito legal, porque eu vou percebendo Deus costurando as coisas, né? Só que ela falou então de ABC2. E aí ela comentou pra mim o que era, explicou por cima. E naquele ano eu tava organizando um TEDx, um TEDx, sabe? Então eu passei no processo seletivo para participar da organização e eu caí bem no grupo de palestrantes. Então eu com a equipe podia influenciar quem iria palestrar no TEDx da Unesp de Bauru. E, cara, isso daí eu pensei assim, meu Deus, eu preciso de uma pessoa crente, eu preciso botar um crente pra palestrar e tal. Só que eu precisava de um crente bom, essa era a minha crise. Eu precisava de alguém que fizesse alguma coisa significativa. Um crente assim,
Vamos explicar, né? Um crente Relevante. bom, pelo amor de Deus, né? Crente bom. Eu Bom tô todo arrogante aqui. Mas um crente bom pra aquele contexto, né? É isso. Tipo assim, que pudesse trazer uma mensagem que fosse relevante para os universitários não cristãos. E então eu tinha várias ideias na minha cabeça. Eu fiz vários convites. Tipo assim, falei com a assessoria da Rebecca Nemer, para falar sobre a comunidade surda e tal. Legal. Aí, mas não dava. A agenda é muito complicada, né? Falei com várias pessoas, falei com o Luca Martini, falei com o Jonas Madureira, tipo, só que não dava. Era sempre problema de agenda e tal. Até que eu mandei mensagem no Instagram da BC2. E aí uma tal de Vanessa me respondeu. Falou, Rodrigo, tudo bem? Já acolhedora, tipo, já exatamente. na mensagem. Tipo assim, um textão na e tal. veia. E ela falou, eu posso conversar por aqui e te dar boas indicações também. E aí ela falou, você tem alguma área de interesse e tal? Eu falei, acho que o legal pra mim seria falar de tecnologia. E aí eles indicaram o Gustavo Assi. Cara, o currículo... Aí eu pensei assim, bom, quem é Gustavo Assi? Não conheço. Cara, o currículo do cara é tipo assim, páginas e páginas. Inclusive, na época, ele era coordenador de curso da Engenharia Naval da USP São Paulo. Um cara, assim, absurdamente capacitado. Hoje tá... Tipo assim, pesquisem o currículo do cara, é um absurdo no nível de tecnologia, assim. E engenheiro mecânico e tal. E aí ele veio da palestra e a palestra dele foi sobre filosofia da tecnologia. Massa. Ele falou de Herman Doiver, tipo assim, no TEDx. Cara, foi espetacular aquilo. E aquilo me cativou assim, porque eu trouxe o cara, mas sem saber exatamente do que se tratava. E aí eu fiquei chocado, assim, com o nível de qualidade do que ele estava falando. E eu fui me aprofundando na BC2, até que eles me incentivaram bastante a começar o grupo local de Bauru, e a gente começou o grupo local em Bauru. Então eu liderei por 2 anos o grupo lá em Bauru, os 2 anos online, porque assim que tudo isso aconteceu, a gente tinha marcado a primeira reunião no início de 2020, e aí estourou a pandemia, tal, mas então acabou virando online. Nunca tive reunião presencial. Hoje o grupo continua lá, tem reunião presencial, mas eu não tô mais na liderança. Mas você falou que era ABC2? Acho que não, né? Não. Pra galera que não sabe aí. Ô, Guilherme de Carvalho. Referência. Fala aí, já joga aí, vocês pesquisam. Galera, a ABC2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então é uma associação que busca reunir pessoas que estão na área de pesquisa ou profissionais de diversas áreas diferentes para discutir como a fé cristã pode ser relevante para aquela área de conhecimento ou como aquela área de conhecimento dialoga também com a fé cristã. Então a ideia é de ser transversal, falar tanto com não é nem uma igreja e não é nem um projeto de pesquisa acadêmico por si só, mas é a ideia de você cruzar as informações entre os dois universos, né? Por exemplo, essa palestra que eu citei do Gustavo, onde ele falou de filosofia da tecnologia, ele estava dando exemplo de navios inteiros de vários países que são descartados quando chegam no estado de utilização. Tipo assim, um navio estragou, já não dá para usar, virou lixo. Aí eles são descartados em países do terceiro mundo, né? Países mais pobres. Daí ele usou esse problema para falar sobre ética, sobre filosofia. E aí eles usam um cara crente para falar disso. Muito legal. Cara, isso daí para mim, eu tava fazendo engenharia civil. Qual que era a minha ideia de engenheiro civil crente? É aquele que conversa com o cliente na reunião e no final fala, Deus te abençoe, entendeu? Ou do tipo assim, se um dia eu tiver uma escritura de engenharia, eu vou pôr assim, tudo posso naquele que me fortalece. Vou projetar igrejas. Você pode ter uma consultora, né? Projetar você pode ter uma consultora com o nome de Boas Obras. Obras. Exatamente. Você pode... Você pensou essa agora? Você pode falar, Cristo, você pode abrir uma empresa de fundação concreta e falar, Cristo é meu fundamento. Perfeito. Pedra angular. Não construa sua casa na areia. Aí você pode falar, Jesus já tinha princípios da engenharia civil. Olha aí, porque geralmente, né? Exato. E principalmente pro pessoal da área de exatas, de fato, essa relação é muito difícil.
trabalho técnico é muito difícil, né? Eu passei 5 anos lá, formei... Não, mas enfim. Passei 5 anos tem lá. a ver com as conexões dos Jesus fios, é a luz do mundo, mano. Você fez elétrica, não é? Pelo amor de Deus. É a nossa conexão, né? Mas, cara, era muito difícil. Eu tentava sempre fazer essa... Se quiser que eu vou falando enquanto você come um pão de queijo aí, mano, fica à vontade. Fica à vontade. Mas eu lutei durante muito tempo, cara, pra fazer essa conexão entre a engenharia e a fé, né? E o dia a dia e etc, assim. Mas eu tinha um conhecimento da fé reformada, mas pra mim ainda era muito difícil, porque no meu caso tinha questões específicas, né? Que eu tava num processo de me tornar um crente mais maduro, e aí eu não tinha nenhuma teologia saudável e nem era um bom engenheiro, tipo assim, nem era um bom estudante de engenharia, sabe? Aí vivia aquela crise, assim, né? Por qual das duas que eu vou estudar teologia pra conseguir fazer essa conciliação, mas eu preciso estudar mais engenharia ao mesmo tempo, sabe? Pra dar um bom testemunho e tal, né? E aí eu te conheci, né? E aí, tipo, o cara que estuda engenharia, só que o assunto dele era só teologia. Exato. Teologia aí eu pensava, eu até estranho, porque primeiro a gente tava trocando uma ideia de teologia. Aí você faz seminário onde, né? Ah, é? Foi no acampamento no lá? Acampamento do Acampaboa, né? E Sim. aí, de repente, estuda engenharia. Aí eu fiquei, cara, você é músico, estuda muito teologia, e seu curso é engenharia, que você tá meio perdido, né? Aí 5 anos depois, né? Era isso. Depois eu realmente... Esse é o tipo que mais sofre, mano, eu te entendo. Porque no meu caso tinha uma questão de vocação também, né? Mas eu também não conseguia fazer essas ligações por falta de recurso mesmo, assim. Eu não tinha as categorias, né, suficiente, assim. Eu estava no início de conhecer a fé reformada e essa ideia de cosmovisão ainda era muito pequena, assim, pra mim. Eu ainda estava tentando entender melhor a questão de justificação pela fé, né, porque você vai pra esse lugar também, né, você descobre a reforma mesmo, né, 1500 ali, Lutero, você fala, caramba, isso é incrível, que é incrível mesmo, né. Você se apaixona por isso, e aí você foca, né? E aí você quer espalhar aquilo, exatamente aquilo, né? Pro resto. Só que essa conexão disso, né? Da justificação pela fé e desses assuntos mais centrais pro resto, às vezes é muito complexo, né? Para uma coisa, por exemplo, o cálculo numérico, né? Como é que você vai fazer isso chegar aqui, né? E aí essas foram as minhas crises, assim. Mas no meu caso tinha uma questão de vocação mesmo, assim. Além de um monte de questão de saúde mental e por aí vai. Mas enfim, isso é outro papo. Então, mas é muito difícil mesmo. Pro cara de humanas ou de biológicas, ele consegue fazer links mais fáceis, eu acho. Não, sim. Consegue, assim, de ser mais... um caminho mais fácil. Só que, em geral, a galera não fez esses links, né? Porque o problema das áreas mais humanas é que já existe toda uma filosofia lá. Então, sei lá, alguém que é da psicologia, ele já tem os filósofos de referência que tem base quase nenhuma cristã. Então, aí ele vai ter... É possível ele fazer esses links porque tá lidando com a pessoa. Sim. E tal, também, né? São vários elementos... que às vezes linguísticos que são muito semelhantes. Sim. Então ele tá falando sobre mente, sobre emoção, que tem muito a ver com palavras que estão ali no contexto cristão, né, de transformação e tal. E você tava lá vendo o circuito, resistor, que realmente não colava, tipo assim, com o evangelho, né? Realmente era muito mais uma coisa assim, eu vou ser um bom engenheiro, tipo um engenheiro ético e tal, e na minha cabeça era meio, eu vou ser engenheiro pra ganhar dinheiro, e depois eu vou, em paralelo, aí né? você canta domingo na igreja. Isso. Não, em paralelo eu vou ser um teólogo e vou pregar, tipo assim, sabe? Era meio essa divisão mesmo, assim. E aí, bom, como eu vou ter bastante dinheiro, eu vou ter dinheiro pra investir na missão. Então era bem essa ideia bem dicotômica mesmo, né? Que eu não percebia ainda, mas era bem dicotômica, assim. Tipo assim, cara, isso aqui é uma parte que eu uso para ganhar dinheiro, mas era realmente como se o reino não pudesse tocar essa parte aqui, né? E esse exemplo que você deu é ótimo, por exemplo, que é uma intervenção que é da tecnologia mesmo, né? Tipo assim, não é que é uma outra coisa, tipo assim, por exemplo, no meu caso, eu ia usar o dinheiro para tentar fazer uma outra coisa, entendeu? Que eu considerava que era crente. Esse caso da palestra que você falou, é diretamente a engenharia que pode ajudar isso, né? Nisso. Tipo assim, exatamente. Como que
os produtos são descartados, sei lá, como que é construído, todos esses processos, né? Não, etc. cara, e tem um universo Uhum. de pensamento a respeito disso. É que no Brasil, geralmente os cursos tecnológicos, eles são muito tecnicistas. Uhum. Você não tem, por exemplo, você não deve ter tido, pelo menos eu não tive, matérias de filosofia na faculdade. Não, filosofia não. Eu tive, acho que humanidades e uma coisa assim. Só que era aquela Tá. matéria que faz online e a matéria que ninguém dá moral nenhuma, assim, nenhuma. Mas às vezes você pega faculdades de outros países, tipo às vezes escolas de engenharia da Holanda. Os caras têm várias matérias, disciplinas de filosofia. Uhum. O cara pode ser filósofo do Google, Uhum. porque faz sentido lá, você tem produção filosófica a respeito disso. Porque tem uma questão ética, né, a ser discutida. Lógico. Então, existe uma proposta de que Cristo, na verdade Deus, quando ele dá um mandato cultural para o homem, ele está dando uma responsabilidade para o homem de administrar a criação, a matéria criada. Então, existe responsabilidade em como eu uso os recursos que Deus me dá. Então, eu, como engenheiro civil, preciso pensar responsavelmente se é realmente bom, por exemplo, é belo, é verdadeiro aquilo que eu estou projetando. Se eu precisava consumir tudo aquilo de material, quem são as pessoas que vão ser envolvidas nisso, que é a ideia mais ou menos do que esse primeiro contato que eu tive com a filosofia de Hermann Doiver, que era essa ideia que tem tudo a ver, cara, olha só como conecta, tudo a ver com o surgimento do prisma. Porque até o nome prisma vem de um texto do Josué, que é o obreiro do Labirinto do Sul agora, né, que fala de Hermann Doiver, ele tá falando de Doiver lá. Que é esse momento que eu olhei do Gustavo na palestra e falei, meu Deus, eu sou uma criança, tipo assim, eu sou moleque, eu preciso aprender. Porque o Doiver fala isso, que a vontade de Deus para a realidade é uma só. E ela vai para toda a realidade, assim. A vontade de Deus toca esse copo. Mas como? Você vai ter que pensar. E assim, aí é engraçado que o Corandói tá fazendo Abraço aí, Corandói, a gente te admira. Uma série de postagens fazendo uma certa sátira com isso, né? Que é tipo, profissões, essa zoeira que a gente fez aqui dos engenheiros, né? E aí, não é isso que a gente tá propondo, entendeu? Não é tipo assim, esse copo, aí você bota aqui, Deus é fiel, escudo da fé. Não é essa vontade de Deus para esse copo. Do copo. Mas aí o Doiver, ele vai falar disso, que existem os aspectos, ele divide a realidade em vários aspectos modais. São 15, né? O Pacheco fala de cor. Fala eu de não cor. tenho essa habilidade, snob, né? Mas eu não consigo. E a gente Essa é inveja. Eu não consigo. Mas o Doiver divide a realidade em aspectos modais e ele fala assim, você pode então avaliar os eventos, é uma proposta, nesses aspectos modais. Uhum. Então, beleza. Eu projetei esse copo aqui como designer de produto. E aí, como a minha faculdade era muito tecnicista, o que eu pensei? Eu pensei em cor, formato, talvez em ergonomia, mas é claro que as questões econômicas foram muito mais importantes. Então, olha quais aspectos da realidade eu estou envolvendo. Eu estou envolvendo o aspecto financeiro, eu estou envolvendo o aspecto material, o aspecto da forma do copo e tal, mas tem vários outros aspectos envolvidos. Eu posso considerar, por exemplo, como que a produção desse copo vai influenciar alguma questão psicológica. Pode parecer tonto porque eu usei o exemplo do copo, mas, por exemplo, você pode pegar várias pesquisas recentes sobre como esse novo modelo de arquitetura e de pintura das casas, com tons entre preto e branco, mas sempre tons de cinza, muda a percepção da realidade da pessoa. Que as pessoas ficam mais tristes em ambientes assim. Tem muita coisa de iluminação e tal, e aí é claro que em alguns casos é mais fácil de interpretar, em outros casos exige um pouco mais de exercício. Mas aí você pode então interpretar a realidade em vários aspectos. É por isso que o que está na moda, a interdisciplinaridade é tão legal. Porque eu não preciso ser bom em tudo, eu não preciso ser capaz como engenheiro de olhar para isso e pensar assim, mas como que influencia psicologicamente? Eu não tenho as ferramentas,
para fazer a pesquisa psicológica, mas talvez você que é psicólogo tenha. Então a gente pode sentar, tipo assim, você pode pensar isso na nossa realidade. Vou desenvolver um projeto na igreja. Ao invés de sentar com 2 pessoas, convida pessoas de diferentes áreas para darem opinião. Convida um arquiteto, convida um psicólogo, convida um cara do financeiro, e aí todo mundo vai poder dar a sua opinião sobre aquilo e, de certa forma, vai influenciar as decisões. Isso é muito legal, né? Uhum. Eu ia falar sobre essa questão do Labri, né? Tipo assim, como é que então, tipo, beleza, lá, Hermandorf, Aspecto Modais, babá, Prisma e tal, e Obreiro do Labri, tipo assim. Porque, pra quem não sabe, você mudou da sua casa e foi pro Labri. Hoje doideira, eu sou missionário. Pois como alguns dizem por aí, missionário premium. Porque é no Labri, né? Mas não é, gente, é normal. Não, é um trabalho, né? Tem muito trabalho lá, mas enfim, vamos combinar que é um... Sacanagem. Me respeita, mano. Não vou falar que é fácil, não. Eu vou falar que é um lugar muito bonito. O lugar é bonito. É um privilégio nesse sentido, né? Não. Mas enfim, é muito trabalho, realmente. Tipo assim, não tá necessariamente ligado aí a BC2 e ao Prisma, se bem que é lógico que esses 2 projetos têm muito a ver com a forma como eu conheci o Labri, mas eu vim algumas vezes no Labri como aluno, depois voltei outras vezes como helper. E aí, eu tinha muito desejo de estar mais perto do pessoal do Labri, né? Gui, Ale, Rodolfo, Vanessa... E aí, no ano passado eu tive uma crise de fé profunda. Mais uma, eu acho que eu tenho a cada 5 anos uma crise. Então foi 20, 25, agora até os 30 eu tô tranquilo. Mas, aí eu tive uma crise de fé profunda, assim. Que era mais um aspecto de maneira geral, assim, pra não ficar me expondo, né? Que era mais ou menos assim, eu acho que eu tive que calcular, tipo igual Jesus fala lá, acho que é em Lucas, que ele fala que ninguém que vai construir uma torre não faz o cálculo antes. Foi um momento que eu tive que reavaliar assim, será que eu quero mesmo seguir a Cristo? E aí isso ficou e foi uma crise que durou meses, assim, ao ponto onde eu realmente considerei largar tudo. Mas tipo assim, lógico, eu tô todo emocionado, né? E aí eu pensei assim, só que eu não posso falar que Deus não existe, eu sei. Não seria um envolver ateu. Seria um frustrado com Deus. Mais ou menos assim, essa seria o resultado da crise. Então eu pensei assim, se eu chutar o balde, vai ser de maneira educada e sem prejudicar os outros. E aí Deus que se vire pra me buscar, porque eu não sei o caminho de volta. Mas eu queria... Uma coisa que me pega muito na história do Schaeffer é que ele fala sobre o Labri é um lugar seguro para isso, para perguntas honestas. Então eu sabia que as minhas crises eram honestas e eu queria respostas à altura, esse era o ponto. Então eu estava buscando respostas à altura. E aí, de maneira geral, eu estava fazendo esse cálculo. Porque qual que é o ponto, mano? A gente fala muito tipo de soberania de Deus. E tipo, não tem 1 centímetro quadrado, tal, que Deus não clame, eu sou Senhor, tal. Ai, Kuiper, muito bom, tal, é cultura. Mas tem um problema, mano, de Jesus ser Senhor. Pelo menos pra mim, assim. É que é eu que vou ser destronado. Sou eu que vou ser destronado. Se Jesus for rei na minha vida, sou eu que tô perdendo meu posto. Então, de certa forma, eu entrei nessa crise, porque tinham coisas que eu não tava concordando, sabe? Tipo, mas não, Deus, eu não quero isso. E a minha vida, meu tempo tá passando, e as coisas estão acontecendo, e não tá dando certo, você não tá fazendo, então eu vou fazer do meu jeito. Porque aí ficava uma dúvida, e se Deus não for bom mesmo? E se o bom, se a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, for boa, perfeita e agradável pra Ele? Pra mim foi um sofrimento terrível, aquela vida medíocre e tal... Então, às vezes, me dava esses pensamentos, assim, e tal. É o Lewis lá, né? Tipo, se Deus for um sádico com uma, sabe? Inclusive... Um luto em observação, né? Inclusive, esse foi o primeiro livro que eu li. Na crise. Eu, tipo assim, preciso ler. Qual? Anatomia de um Luto, né? Agora, acho que esse é o nome da publicação recente. Como é que é a Anatomia de uma Dor, um luto em observação? Isso, Anatomia de uma Dor, o luto em observação. É, isso aí. E aí eu li porque é justo isso, é Lewis frustrado com Deus
E, cara, eu grifava, assim, tipo assim, Lewis quando tá lá rasgando É o isso verbo. mesmo, eu Não, concordo. Deus. Cara, e parece que ele tá escrevendo, tipo assim, né? Tipo, freestyle mesmo, né? Esse livro é muito muito doido. bom pra pessoas, eu recomendo muito, pra pessoas que têm um momento de luto. Uhum. Não precisa ser um luto de uma pessoa, mas pode ser de um sonho, de uma frustração muito grande, né? Porque ele trabalha essa ideia, será que Deus realmente é bom? O problema do sofrimento, né? E só te cortando, mas essa questão da honestidade, né, mano? Que é assim, que são crises que todo mundo passa, mas, bom, muita gente, né, pelo menos, mas que não tem essa sinceridade consigo mesmo, sabe? A pessoa, ela não quer aceitar, por exemplo, que ela tá com uma crise com Deus, né? E aí, ou ela não quer falar com Deus que ela tá com essa crise. Ela não tem essa capacidade de chegar e falar assim, ó, Deus, tá ruim o negócio, assim, eu acho que ter essa clareza é muito importante, cara. E esse livro me ajudou muito por causa disso. Eu falando assim, caramba, é o Lewis, né? Tipo assim, um cara que escreveu um monte de coisa. Ele já tava mais velho já quando ele escreveu, tipo assim, ele perdeu a esposa e escreveu umas coisas. Ele já se casou bem mais velho, né? Já se casou bem mais velho e tal. Morre, né? E aí eu li esse livro num momento de luto também, que eu perdi a minha avó, né? Que era uma pessoa muito próxima e tal. E aí eu lendo aquilo, essa sinceridade me ajudou muito, cara, a sinceridade de Lewis, assim. Porque quando você rasga o coração, você vê ele aos frangalhos, né? E aí você tem uma clareza maior e vê a forma como Deus vai curando aos poucos, né? Mas a gente já vê isso nos Salmos também, né? Os Sim, sem salmistas dúvida. o tempo todo, às vezes reclamam, e no final, mas o Senhor, né? Eclesiastes também, aquela crise toda, não, nada faz sentido. Aí chega lá nos últimos versículos, mas a suma teme ao Senhor e tal. Então, isso, a crise Deus quer isso, né? Você abra suas crises. Mas voltando aí que você estava falando. E aí eu tava assim, eu preciso lidar com isso de verdade, né? Até você falou esse negócio das pessoas às vezes não aceitarem que estão em crise, né? Eu tenho percebido que às vezes tem gente que não tá em crise, que a pessoa tá bem, mas eu acho que muita gente também vive de uma certa forma anestesiada, que é esse lance da sociedade que a gente vive. É muito difícil você escapar desse sistema, que você tá lá no celular, que você perde horas, você nunca fica sozinho, você nunca para pensar na vida, nas questões últimas, existenciais. Então a pessoa meio que se anestesia. Sempre com fone rola isso também, De certa forma, eu não sei porque os meus processos, assim, de pensamento, eles são bem acelerados, assim. Então eu não consigo me enganar por muito tempo, assim, eu quero resolver as coisas logo, eu sou meio desesperado, assim. E aí eu tava mal e pensando assim, eu preciso lidar com isso. E aí, por eu querer me aproximar muito do Labri, eu vim várias vezes como helper, né? Então eu tentava vir, porque aí como helper, eu tinha o benefício de, economicamente, pagar só a viagem, né? E vinha pra trabalhar. Era ruim, no certo sentido, porque você não aproveita as palestras, mas era bom estar com a galera. Tava com o pessoal, conhecia gente nova, podia servir também, que era muito bom, gosto de servir e tal. E aí, eu fui e falei com o meu irmão, falei, não tô bem, não expliquei muita coisa, né? Eu falei assim, não sei se eu vou passar dessa, ora por mim e tal. Daí ele falou assim, por que você não vai não abrir? Semana que vem tem o termo. E aí eu falei, não tenho dinheiro. Aí ele falou, não, eu vou ver, vou tentar dar um jeito lá. Aí ele combinou, falou, não, dá pra você ir. E aí depois de muito tempo sem não abrir como aluno, eu voltei como aluno. Eu tava indo como helper, voltei como aluno. É muito engraçado, porque eu já conhecia a galera, eu fui como aluno, daí eu cheguei, primeira reunião com o Gui, porque aí, assim, eu vinha muito em retiro, né? Eu nunca tinha vindo num termo. E no retiro, você tem um tema específico e você não tem conversas particulares, marcadas, tal, com os obreiros. Só que aí Então eu já conhecia todo mundo, a gente já estava há muito tempo sabendo quem um outro era, caminhando um pouco junto. E aí eu vim como aluno, a primeira conversa com o Gui, eu falei, cara, agora eu vim no Labri do jeito certo. Tô com uma crise de fé. Aí ele falou assim, manda. Tá gravado, mano, eu gravo minhas conversas pra eu ficar ouvindo depois combinando, né? Mas ele falou, manda. Aí, cara, assim, aí eu tive que ser muito sincero, porque eu queria realmente resolver o BO. Do tipo assim, eu quero entender a resposta disso. Ou pelo menos, se eu for desviar, eu vou desviar certo.
Tipo assim, eu não vou ficar, tipo assim, Como é que desvia? entendeu? O cara tá lá fumando, Com tipo convicção. assim, eu devia estar na igreja. É, sim. Não, eu vou com convicção. Eu não conseguia ficar nesse meio termo, assim, tipo, Entendi. não, tal. Aí eu levei a Cris e tal. E foi muito bom. Porque, apesar do Gui, às vezes, falar palavras difíceis, cara, ele tem uma habilidade de entender o que você tá falando e depois colocar em palavras simples, E assim. realmente ouve, né? Muito Exato. doido. E aí o termo foi muito, muito bom, assim. Deus realmente trabalhou muito no meu coração. Eu consegui fechar várias portas erradas que estavam abertas nos meus pensamentos, assim. E aí eu entendi, tá, então eu tô passando por um período que é mais sofrer mesmo. E, tipo assim, entregar pra Deus e é isso. Mas eu sei que é verdade e tal. E aí no final do termo, a Alessandra veio conversar comigo. Porque uma das minhas crises era a seguinte... A minha primeira opção era desviar, né? Era esse lance, eu vou desviar de verdade, eu vou picar muito. Vocês vão ver o quão desviado eu vou... Só que eu não vou postar porque eu não vou causar escândalo, né? Porque eu sei que Deus sim. existe. É um Então desviado bem eu já tinha um comportado plano, até. era tipo assim, eu vou desviar muito, mas não vai ser muito público. Sim. Vai ser escondido. Aí... O outro plano era, se eu for viver pra Cristo, mano, eu vou entregar tudo. Uhum. A minha vida não tá fazendo sentido. Porque eu vou, trabalho 8 horas por dia na engenharia, ganho meu dinheiro. Aí trabalhava 12 horas na Vineyard Brasil como gestor de projetos, fazia faculdade de teologia, tipo assim, nas coxas, não lia direito as coisas, não me dedicava, fazia as coisas do Prisma sempre correndo, a minha agenda super cheia o tempo todo, não descansava, mal e mal orava de verdade, só aquelas orações super automáticas, tirava pouco tempo de estudo da Bíblia, de meditação. Eu falei, não, eu vou viver para Cristo, não tem como. Porque essa vida que eu tô vivendo aqui em torno de mim mesmo não é verdadeira. Eu tô voltando nos mesmos erros de antes. Então eu preciso entregar alguma coisa pra Cristo e aí vai ser eu inteiro. Tipo assim, o que você quer, Deus? Tá. E aí eu comecei a pensar assim, ao mesmo tempo que eu pensei, vou desviar, tal, comecei a pensar, não, eu vou me entregar pro ministério. Porque eu sei que eu tenho a vocação, esse era o ponto, né? E eu tô postergando isso há muito tempo. E não era postergando, né? Tem todo o trabalhar de Deus, mas eu tava negando pra mim mesmo isso daí por muito tempo. Porque filho de pastor, né? Eu vi como é, né? Perto, Exato. Né? Aí eu comecei a estudar as possibilidades de ir para um seminário. Então eu comecei, por exemplo, eu mandei e-mail, comecei a conversar com o pessoal de uma base da Jocum da África do Sul, que era uma possibilidade. Aí eu também pensei, talvez eu vá para o PV, Palavra da Vida. Mas daí eu pensei, não, PV Sudeste eu não quero, porque o Lucas já foi pra lá, eu vou pro PV Norte. Tipo assim, vou... Tá igual novidade a igreja de lá, vida. Né? Tá igual a igreja, você quer ir pro eu quero outro. é longe e tal. E comecei a sondar as possibilidades. Só que, cara, era sempre difícil, assim. Tinham várias questões, assim, do tipo, mas eu não vou conseguir levantar todo esse dinheiro, porque quem que vai ofertar na minha vida? Sabe, vários pensamentos, assim, difíceis de lidar. Ou, nossa, eu vou ficar na África do Sul, e se alguém morrer da minha família, como que eu venho pra cá? E aí, quando eu comecei, nas primeiras conversas com o Gui, comecei a perceber, não vai dar pra desviar, tipo, Deus não vai deixar eu ir e tal. Aí eu comecei a pensar assim, e eu comecei a falar pra ele sobre esses meus planos. E eu pensei assim, se nada der certo, eu vou reduzir a minha carga horária de trabalho pra 4 horas por dia, e vou dedicar o meu resto voluntário à igreja. Que a minha igreja já reconhece meu ministério, eu já estava trabalhando com bastante coisa na igreja, e vou dedicar a servir a igreja, servir as pessoas, até que a igreja tenha condição em algum momento de me contratar, mas enquanto não tem, eu vou ser voluntário. E aí eu levei isso pro Gui. E aí no final do termo, então, voltando, a Ale veio e conversou comigo, e falou que o Daniel e a Bruna, que eram obreiros do Labri até o ano passado, estavam no processo de saída. E que eles iriam abrir vaga para novos obreiros. E eu pensei, uau, que legal. Tipo assim. Eu conheci alguém. Conte com as minhas vai chamar quem? John Piper. Exato. Que, né? Tipo assim, nada a ver. Aí ela falou, não, aí a gente tá pensando em convidar obreiros solteiros. Pessoas mais jovens, tal. E isso, de fato, é muito comum nos labris ao redor do mundo. É muito comum ter obreiros que ficam entre 1 a 3, 4 anos em um lugar, depois deixam de ser obreiros, solteiros, que moram sozinhos lá, tal. É que no Brasil, rolou da galera que fundou
é obreiro há muito tempo, assim, os Uhum. caras estão lá, tipo, há 10 anos, mas, não, desde o começo, né, na verdade. Então, mas eles já são meio que recordistas, entendeu? 15 Tipo assim, anos, então. tipo assim, eles já estão há bastante tempo, isso não é ruim por si só, não, Uhum. mas existe isso em muitos labris do mundo, e eu não sabia, e aí eu fiquei, uau, aí na hora assim, eu falei, tá, eu falei, quando abrir a vaga, me fala, eu tenho interesse. E ela, não, a gente vai conversando e tal, beleza. E aí, algumas semanas depois, eles me convidaram oficialmente, aí falaram da possibilidade de eu vir pra cá, e a princípio, é pra eu ficar aqui durante esse ano, servindo e tal, e também como um processo de transição ministerial, né? Terminar minha faculdade de teologia, fazer a escola do Labri, mas acho que principalmente um tempo de desenvolver virtude, né? De, trabalhar do Espírito Santo, me dedicar à busca pelo Senhor, disciplinas espirituais e tal. Então, cara, quando eu recebi esse convite, assim, a minha sensação foi, eu ganhei na loteria. E eu não tinha apostado. Isso é muito bom pra mim, porque eu tenho um perfil bem controlador, assim. Então, eu tenho muita dificuldade de depender de Deus pras coisas. Então, quando algum BO acontece, eu rapidamente começo a traçar planos e tomar atitude. E eu começo, como vocês viram aí nas coisas que eu contei, eu atiro pra todo lado. Que, tipo assim, eu fico plantando em todo lugar pra o que der fruto, eu vou lá e vai dar certo. Uma coisa vai dar certo. Senão, uma coisa das 1000, uma vai dar certo. E aí eu fico montando esse esquema todo. E aí Deus me respondeu aquilo que eu tava orando e buscando, sinceramente e tal, mas de uma forma em que eu posso dizer assim, eu não fiz nada. Não é por mérito. Porque se eu soubesse, mano, que essa vaga ia abrir, eu não ia ter falado as coisas que eu falei pro Guilherme. Uhum. Porque eu ia pensar, tô sendo avaliado. Sim. Aí eu já ia ir mais crente, eu já ia ir mais, não, cara, tá. Isso é muito bom, porque Deus vai me mostrando, né? Isso é um aprendizado que eu tô tendo, assim, recente, mas agora com esse episódio, mas já há alguns anos. De Deus me mostrando assim, você não precisa batalhar pra construir a sua história. Você precisa caminhar comigo, e o resto eu vou fazendo. Eu vou encaixando tudo. E isso pra mim é um desafio, porque eu tenho esse ímpeto, assim, natural, né? De querer construir um império, uma coisa, assim. E aí eu não tenho como falar que é mérito, não. Caiu, assim, do céu, pá. Eu falei, tá, eu aceito. Tipo assim, tá. Que doideira. E eu ganhei, mano, porque eu penso assim... Aí algumas pessoas falam assim, mas você nunca se imaginou como obreiro do Labri? Não, eu pensava assim... Eu não penso em ter neto se eu não tenho filho. Uhum. Você não pensa em eu brincando com os meus netos. Eu penso eu brincando com os meus filhos. Uhum. Porque primeiro eu preciso ter penso filho. Eu com meus netos já, assim. Já? Mas Já. não, deixa quieto, né? É porque ele é muito prático, então ele é primeiro filho. Então eu pensava assim, se eu pensasse em ser obreiro de Labri, eu ia pensar assim, quando eu tiver meu mestrado, Uhum. tipo assim, já sou bem estabelecido, não como um processo de Deus usando alguém como eu, tipo, Uhum. eu não sirvo, era sempre essa ideia, né? E aí Deus tem sido muito bondoso, mano, porque tem sido uma experiência incrível, assim, que eu tenho aprendido muito, né? Tanto é uma experiência difícil, no sentido de que eu tô abrindo mão, desconstruindo aquele pequeno império onde eu tinha o controle das minhas finanças, onde eu tinha uma carteirinha do CREA lá, sou engenheiro e tal. E aí eu tô abrindo mão pra entender o que Deus tem pra mim, pra buscar o Senhor, pra cuidar de pessoas, pra estender a roupa no varal, Sim. dar comida pra galinha. Que esses tipo são assim, os trabalhos do Labri, né? Exato. Pra quem não sabe Tem aí. que cuidar de uma propriedade lá, é tipo a fazenda que você fica lá, zoeira. Tem os animais pra cuidar. Então. Mosteiro do Labri. É. Mas daí isso mostrou muito, o timing de como Deus fez as coisas me mostrou muito dessa fidelidade e de como Deus faz as coisas e como é caminhar com Deus. Então, tá, eu não tenho mais o controle, mas o que Deus faz é muito melhor do que eu conseguir trabalhando nas minhas próprias mãos. Então, valeu a pena, tipo assim, uau, né? E aí é isso aí, por isso que eu tô aqui, cara. Que maravilha. Voltando à pergunta do começo. Olha só. Por isso que eu mudei pra Lagoa Santa. Cara, Lagoa Santa é uma cidade muito boa.
Tipo assim, você tá andando na rua e do nada tem uma família de 15 capivaras Sim. atravessando a rua. Porque realmente tem uma lagoa gigantesca. Realmente. Né? Dizem que tem um jacaré, que eu nunca vi, Olha só. mas dizem que são 7. O da Pampulha eu já vi algumas vezes. É, Alguns jacarés, mais mas de um, falam assim, que são vários. Aham. Só que toda vez que o de Lagoa Santa, um deles sai, falam que é o Alfredo. Tipo assim, é o Alfredo. Mas daí, tipo assim, pode ser qualquer um, Uhum. só que chama sempre Alfredo quando sai. Uhum. Mas aí eu sempre torço pra ver, ainda não vi, tô orando sobre isso. Mas tá aí tem pouco tempo, né? Você chegou Exato, tem alguns é. meses. Você vai ter muito Exato. tempo pra Outro ver. dia apareceu uma lontra na Lagoa da Pampulha. Que Você viu isso? essa? Uma lontra. A galera não sabe Caraca. como é que ela foi parar lá. Assim. Tem que ter alguém tem que ter trazido, né? Jogado lá, Sei né? lá, sei lá. Que doideira. Mas vamos pro fofoca reversa? Vamos. Eu não te falei, mas olha só, tem um quadro aqui que chama Fofoca Reversa. Que agora você vai falar mal de aqueles nomes que você não tava querendo falar antes. Você agora vai falar mal de alguém, Entendeu? brincadeira. Daquele Não pessoal. posso. É exatamente ao contrário, né? A nossa ideia com esse quadro é a gente falar bem das pessoas, né? Falar bem de coisas, de projetos, indicar projetos para as pessoas, né? Indicar Cara, livro, que indicar legal. projeto, indicar filme, qualquer coisa que você queira indicar aí, pra gente já caminhar Sim. pro final. Vou Essas indicar indicações que aí. eu já tinha indicado os episódios do Efeito Prisma, inclusive eu contei errado, dá 5 contando com o de hoje. Eu Beleza. falei 6. E também tem alguns episódios com a galera do Labri. A Uhum. gente tem o episódio com o Rodolfo, só o Rodolfo, né? Rodolfo Isso. Amorim. A gente tem o episódio do Rodolfo Amorim com o Marcos Almeida. Uhum. Que da hora. Esse Episódio eu não da vi, não. Vanessa. Que também tava lá no Pro Labri Brasil, né? Sim. O Rodolfo e o Marcos Almeida Sim. também. O episódio com a Vanessa, Com a Vanessa Belmonte. Belmonte. E outro episódio com a Alessandra Fortes, Uhum. né? Gravado Que a gente no gravou Labri, lá inclusive. no Labri, dentro da capela, a cruz de É. fundo e tal. Legal. Enfim. Muito então, massa. procurem aí a nossa playlist Cultura, né? Que tá tudo lá. Os episódios do Efeito Prisma e os episódios do Labri dentro dessa playlist Vitral Cultura no Uhum. nosso canal no YouTube. Sim. A minha indicação é esse livro do Lewis aí, que você me lembrou agora, e assim, cara, Uau. esse livro foi muito importante pra mim, foi muito cabuloso, assim, porque esse nível de rasgar o coração, sinceridade com Deus, e ele é descritivo mesmo, né, tipo assim, poxa, Deus, eu tô achando exatamente isso, assim, e é exatamente a anatomia, né, nesse sentido de descrever o que ele tá sentindo, e eu acho que o que me ajudou muito a passar por várias crises foi isso, assim. Eu sempre gostei de escrever aquilo que eu tava sentindo, pensando e tal, mas eu acho que talvez só um bom tempo depois, assim, não sei, já na adolescência, assim, eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo essa importância de colocar tudo pra fora, né? E aí, é claro, depois fui entendendo também o quão rico era fazer isso com amigos, né? Exato. E com pastores, e com pessoas que podem cuidar de você, né? Então, Anatomia de uma Dor, um luto em observação, um livro do Lewis aí. É isso. Tem alguma Legal. coisa aí? Já pensou alguma coisa? Eu pensei, é claro que é merchan, mas eu quero indicar as palestras do Labri. Uhum. O Labri tem uma série de palestras muito boas, assim, vários assuntos diferentes. Inclusive, eu não falei, mas uma série de palestras que foi, assim, imprescindível pra mim nesse termo, e que pra mim é essencial, acho que todo mundo tem que ouvir, chama O Cavaleiro do Infinito. É uma série de pregações do Gui sobre a vida de Abraão. E aí fala muito sobre isso, sobre que caminho você vai construir da sua vida. Você vai seguir o caminho de Nimrod, que construiu o seu próprio império, ou você vai confiar em Deus, nas promessas que ele tem e tal. Inclusive, foi essa a minha pregação na conferência do Prisma. Então agora você sabe que você que assistiu uma pregação lá, você sabe o significado que ela tem pra mim, né? Tava tudo conectado aí. E aí, só que só dá pra acessar agora pela Pilgrim, por enquanto. Então, eu indico mesmo, assina a Pilgrim e vai lá nas palestras do Labri, vale muito a pena assistir. E eu quero falar bem de uma pessoa. Fica à vontade. Quero falar bem da minha parceira, a obreira do Labri, minha parceira, Lorena. Legal. Lorena também chegou esse ano lá como obreira, já estava ano passado inteiro como helper. E é muito fácil conviver com ela. Sim, que legal. Pô, ela é crente de verdade, Que mano. legal. Eu falei, Lorena, você é crente. E missionária, no rolê missionário já há um bom tempo, total, né? E agora... Serviu muito tempo na Jocum, agora Sim. tá no Labri. E cozinha muito bem. Sim, E verdade. aí, tipo assim...
Tipo assim, hoje eu estava super triste de manhã, daí ela falou assim, tem um bolo de chocolate na geladeira. Daí eu falei assim, meu Deus, Deus, eu tenho tantas bênçãos, né? Verdade. Pegou o violão, tá cantando. Fala bem da Lorena. Que muito legal, bom, ela é super gente legal. boa, tem sido muito bom aí. Até dividir a vida ali com ela, com o Gui, com a Lê, tem sido uma vivência muito boa. A gente pode indicar coisas também que... aleatórias. Assim, Não é visto, só né? uma indicação por pessoa. Ah, não, pode ser várias. Cara, isso é muito Só bom. vai. Ah, que pode bom. indicar várias. Eu vou indicar o álbum Portas, da Marisa Monte, que eu tô ouvindo bastante. Aí a gente tava ouvindo aqui enquanto tava arrumando as cortinas. Um homem É algo apaixonado. muito bom. É crente. É do mundo no louvor, É da igreja. É Ministra, engraçado, né? Nossa ministra Marisa Monte. Mas você tem mais coisa? Vai falando aí, que eu vou lembrar. O que era? Duna 2. Brincadeira, eu não assisti ainda, eu não posso indicar. Ai, cara, deixa eu ver se era uma palestra, o que era? Ah, lembrei, é uma palestra. A palestra do Daniel Ortiz, que é, eu acho que é, o nome dela, eu acho que é o Cristão e o Problema da Morte. Eu tava lá, inclusive, mas até assisti depois dessa palestra. Tá no uma palestra tá no YouTube. E ela é uma palestra que fala exatamente sobre essa questão de você fazer escolhas e como que ele vai dando o exemplo de Cristo, né? Como que a morte de Cristo na cruz, que é a última morte, né? Não é a única morte assim que tem na vida dele, mas ele vai morrendo para várias coisas. Então tem a ver com essa ideia de você aceitar a sua finitude, né? E você morrer em toda a sua vida, né? Toda a sua vida você vai morrendo para várias coisas. Isso aí tem tudo a ver com a minha crise, mano. Pois é. Falamos muito disso aí. Pois é. Do infinito, do finito e tal. Com a minha também, que é tipo assim, você quer ser engenheiro, teólogo, não sei o que, quer ser um tanto de coisa. Eu, no caso, não era nada direito, né? Então, tipo assim, eu precisei realmente, mas tinha a ver com essa questão do controle também. Que era assim, cara, eu preciso saber tudo. Tipo assim, se eu souber tudo, souber um monte de coisa sobre um monte de coisa, eu vou ter segurança intelectual. E aí eu vou ser alguém respeitado, sabe? Vou ser alguém que sabe interpretar o mundo e vou ter segurança para viver no mundo, né? E é muito isso, pegar o protagonismo, né? Da sua vida. E aí eu ouvi, né, há uns anos já, ouvi o Igor, né, falando sobre a narrativa, né, da salvação, né? E ele falando, cara, a história que está sendo contada é a história de Deus. E Deus te chama para fazer parte dessa história. Então a história não é sua, né? Você agora é convidado a integrar esse povo que está construindo junto com Deus, que é participante da glória de Deus, de algo muito maior, né? Você está sendo convidado a participar de algo maior, muito maior. Então isso tira de nós, ou deve tirar, né, um tanto de vaidade, né, nossa, e aí a gente se submete, né? Que é exatamente esse rolê, né? Que é assim, cara, Deus tá me destronando, né? Da minha própria vida. Pô. Tipo, Deus é Senhor aí. Que dificuldade, né, cara? Mas as palestras. O golpe de Estado vai ser em você, mano. Você não tá entendendo. É você mesmo. Não é só a Babilônia que vai cair. Exato. É a Babilônia do seu coração. É isso. Muito bom. Vamos terminar. Você tinha outra dica aqui? Tem outra dica? Não, eu tenho uma. Vai lá. Porque muita gente pergunta assim, nossa, mas como é que vocês do Prisma fazem isso e tal? Tipo, às vezes tem dificuldade, tipo assim, ela vê um artefato cultural. E aí, que é o que mais bomba no Prisma sempre a gente não faz só isso, mas é sempre análise de artefato cultural, né? Mas a pessoa às vezes fica com dificuldade. Ela olha, tipo assim, não consegue entender. Mas o lance, o que eu quero indicar? Algumas obras que acho que são referência pra gente nesse trabalho de apologética cultural. Não quer dizer que você vai pegar e vai achar Deus na história, não. Você vai pegar o artefato cultural e você vai entender se você vai rejeitar, se você vai receber, porque tem tudo a ver com a cosmovisão cristã, ou se você vai interpretar os anseios ali e vai entender o que é daquilo pode ser aproveitado. Bomba atômica, você rejeita. Uma música de João Alexandre, você recebe. E aí, outras coisas, um filme... Marisa Monte, você recebe também. Marisa Monte, você pode redimir, né? Você pode interpretar e tal. Mas aí, eu recomendo muito essa série de palestras que eu citei, do Schaeffer, que é uma série do Gui, tá na escola Charles Spurgeon de Teologia do YouTube, tá as aulas todas abertas lá. Tem uma série também do Gui muito boa sobre Herman Doiver, que é o que a gente falou de tecnologia, e o começo pode parecer muito difícil, mas não desiste. Assiste, anota,
eu não sou muito inteligente e consegui entender. Então você também vai. Então assiste, anota. É mentira a primeira parte, mas a segunda parte é verdade. Tipo assim, é a esperança, você vai conseguir sim. E de livro, cara, eu acho que um livro que introduz legal a ideia de cosmovisão é o Dando Nome ao Elefante, do James Sire, acho que é isso. E ele fala sobre o conceito de cosmovisão, de você entender o mundo em uma perspectiva cristã. E, infelizmente, obras que falam mesmo de apologética cultural, em português são difíceis de achar. Se você lê em inglês, tem uma obra muito boa do Andy Crouch, que chama Making Culture, Culture Making, que é sobre... ele fala sobre você interpretar a cultura com os elementos de bondade, verdade e beleza. Aí você consegue entender os conceitos e como que o cristianismo é, na verdade, Deus é a origem dessas coisas, da verdade, da bondade e da beleza, e como a arte vai ser impactada por cada uma delas. Isso é muito massa, assim. Em breve o Prisma vai estar falando disso também, sobre a ideia que todo mundo consiga fazer, para a gente, como igreja, amadurecer a nossa apologética cultural. De não ficar tipo assim, isso é do demônio, isso queima o álbum do Yu-Gi-Oh! Ou pode isso, né? Pode aquilo. A igreja amadurece, aí você consegue entender, tipo, cara, isso aqui não tá legal, tá? Ou isso aqui é rejeitável, ou isso não, isso dá pra aproveitar. Então essas são as minhas indicações. E uma coisa que você falou aí do Andy Crouch, né? Sei lá, a pronúncia. Se você que tá ouvindo não lê inglês, igual eu não leio, o Rodolfo, por exemplo, é um cara que fala muito dele e que fala, por exemplo, do Charles Taylor, de muita obra, muitas pessoas que não têm obras em português. O Rodolfo trabalha com tradução também, né? E é lógico, tá estudando isso há muito tempo, né? Ele fala sobre isso no Instagram dele, tá falando muito lá no Instagram do Cidade à Vista agora. Ele é o cara que traduz todas essas ideias, todos esses papos que a gente tá tendo aqui, assim, de uma forma muito cabulosa também, assim, e muito sistematizada, sabe? Ele é aquele cara que você vai sentar e ele vai te dar uma perspectiva histórica muito absurda, assim, e vai te dar uma perspectiva histórica também do pensamento, e vai citar vários caras, mas eu acho que ele é um tradutor muito bom, assim, o Rodolfo. Então, indico demais. Rodolfo Amorim. É isso. E, claro, tem aqui vitral com ele. É isso. Últimos recados aí, você pode ser um vitralista e apoiar o Vitral, a sustentar tudo isso que a gente tem produzido, conversado e trazido para a mesa, para discussão, para conversa, e ainda ter alguns benefícios, né? Você tem descontos nos nossos eventos, descontos na nossa loja do Vitral, e também participa de sorteios mensais. Todo primeiro nosso vitral ali, toda primeira semana do mês a gente lança o nosso vitral, discutindo alguns temas aqui, só eu e o Bruno, e a gente faz alguns sorteios, né? Mês passado aí a gente sorteou uns 3 livros para os vitralistas. Esse mês a gente vai, próximo mês de abril, né? Na verdade, esse mês agora de março, a gente sorteou 3 livros vitralistas. Em mês de abril vamos sortear mais 3 livros aí. Mas é 3 por mês, gente. Sim, tem pelo ideia? Menos, pelo Na menos. Na moral, é muito doido. E você ainda contribui para sustentar o que a gente tem construído, né? Aí para isso a gente tem 3 planos. Pedacinho, R$15 mensais, Vidraça, R$25 mensais e Mosaico, R$40 mensais. Você também pode contribuir com a gente com ofertas pontuais. Sempre tem aí na descrição o nosso Pix, apoievitral@gmail.com, e também usando o nosso link da Amazon. Só procurar aí também na descrição ou nas nossas redes aí, no YouTube, no Instagram ou mesmo no Spotify, sempre tem o link lá de afiliado da Amazon nosso, e comprando na Amazon qualquer produto você também contribui com a gente. E é claro, você também contribui bastante com a gente compartilhando, curtindo, se inscrevendo, essas coisas todas. Comentando. Que a galera de YouTube pede, né? E tipo assim, é legal você me mandar lá no meu privado, mas bota aqui também, copia o que você me mandou lá e cola aqui embaixo. Sim, tá joga bom? aí nos Fazendo comentários, que isso influencia bastante pro algoritmo aí do YouTube. Do Spotify também, tem como você deixar a resposta, né? Seu comentário do episódio no Spotify. Então, se você tá no Spotify, faça isso também. Então, avaliar lá no Spotify também o podcast, enfim, né? Esse engajamento todo aí nas plataformas contribui bastante com a gente. E para terminar, tem a nossa lista de equipamentos também, né? Sim, se você quiser especificamente nos ajudar com equipamento, tem lá a lista de tudo que a gente precisa.
pra gente ir melhorando cada vez mais a qualidade aqui das coisas. Nossa lista de presentes está aí na descrição, a gente tem uma planilhazinha lá com os equipamentos que a gente precisa, os valores, e aí você pode, poxa, eu quero ajudar vocês com isso daqui, esses suporte de microfones aqui que vocês não têm ainda. Pra não ficar na mão aqui, ó, igual tá aqui. Então tá lá a média de valores e a gente pode passar pra você tanto um link, compra e passa no seu cartão aí de 10 vezes, que tal? Aí manda pro nosso endereço, ou faz por Pix e tal, olhando ali pelo valor, mas aí tendo a nossa lista lá, você consegue ter noção dos valores, né? Tudo, a gente falou de preço das coisas, né? Só falar que é para podcast as coisas ficam mais caras. Então, você tendo essa noção ali, entende o que a gente precisa de recursos também. É isso. E a nossa parceira Insider, não esqueça, o cupom Vitral12. Ô Insider, na moral. Um dia a gente chega. Insider, na moral, tá demorando, hein? Pelo amor de Deus. Eu tava esperando, patrocina... mano, um Vitral12 no Insider. E aqui tem a Insider pra você. Sempre entrega, né, mano? Cara. Pro convidado. Eu queria Insider, por favor. Nós estamos trabalhando isso aí. Vai chegar. Mas não é tem isso. Insider, mas tem outra melhor. Temos a Dorro. A Dorro, toma. Apoiando o Vitral na cidade. A Dorro vai estar lá com a gente, com as camisetas ali de cultura hip hop. Então, né, tá lançando a marca aí, tem menos de um mês de lançamento da marca. E isso lançou lá no palco hip hop. A Dorro é tipo assim, é uma marca que tá ligada à cultura de rua, mano. Muito massa. Vocês vão conhecer, vocês vão curtir muito, com certeza. Vitral na cidade. Então, ó, você sábado que tá ouvindo. Agora, já corre, sábado se inscreve. Agora. E a gente se encontra lá e vamos ter mais vitrais na cidade aí ao longo do ano também. Então, acompanhe a gente aí pra tá por dentro também. Beleza? Isso. Fechou? Valeu. Até semana que vem. Dá um tchauzinho. Obrigado, Rodrigo. Valeu, galera. Tchauzinho. Valeu, mano. Tamo junto. Bora.